Falando em foto fake, eu não sei se Alfredo Scap e o Cláudio Caivano já viram. Nós fomos pegos na praia. Terminando o ano passado, o Luiz Arthur Nogueira, André Marsiglia, Marcelo Suano e eu, nós tivemos uma reunião de pauta na praia. E aí apareceu um fotógrafo dessas revistas, um paparazzi. E nós pegou aí bem na conversa na praia. Chegamos a fazer uma pose. A pose mais ridícula foi a André Marsiglia. É verdade. Mas tanto que eu estou processando vocês. Acabei de saber agora. Vai chegar. Aí, essa é a nossa foto fake. Obviamente fake. O Suano. Não, o Suano cresceu. Essa é verdadeira. Não, o Suano está mais alto. Está mais alto e fortinho. Considerando esse sucesso absoluto da nossa foto, o governo quis fazer a mesma coisa. Nós fomos plagiados. E aí, a primeira-dama Janja compartilhou nas suas redes sociais registros da viagem de recesso de fim de ano que fez com o presidente Lula a restrincha da Marambaia. E na legenda escreveu: entramos em 2026 com toda a força e temos muito trabalho pela frente, com disposição, diálogo e Brasil no coração. Seguiremos juntos cuidando do nosso país, fecha aspas. Agora, eu não vejo ela muito preocupada com essas questões. A preocupação é viajar. E aí você vê um presidente que devemos reconhecer, para ter 80 anos, está bem, mas observem essa foto, é de um presidente com 80 anos, é um vídeo com uma pessoa, e aí aparece uma foto e diz, não, peraí, coloca o VAR aí no meio. Cadê as milícias digitais? Cadê como se chamava o processo do fim do mundo? Inquérito do fim do mundo? Agora, o que é uma coisa que é engraçada, né? Que você vê... Ó, põe de novo. Ó, as costas bem fortes, e aí uma bunda murcha e uma perninha muito fina. Então esqueceram de fazer da cintura para baixo a IA. Sim. Engraçado. Não, o problema foi que colocaram mais um dedo. Notou foi a bunda, foi isso mesmo? Bunda murcha. Nasceu um dedo. Bunda de velho. Maurício? Bunda de velho. Uma perna está maior que a outra? Mas pode ser aí pela posição. Olha, a parte do antebraço... Você falou que 10 dedos, tem como fazer aumentar para ver se eles erraram? Na esquerda tem 10 dedos. Tem 10 dedos? Tem 10 dedos, você cresceu, é tipo um reptilinho, crescem os membros que vão sumindo, vão crescendo. É um absurdo. A pergunta é para quê? Porque políticos, e aliás do presidente Lula, divulgaram nas redes sociais uma imagem do petista, essa que acabamos de ver, de costas caminhando na praia. A fotografia, porém, passou por alteração digital e mostra o Lula musculoso. Nas redes sociais, perfis sugeriram o uso de inteligência artificial para modificar a imagem. Óbvio! No vídeo original, onde a foto foi retirada, é possível ver a enorme diferença dessa diferença do corpo do petista. Aí essa foto é a real, né? E aí depois a outra foto é a paralela. E aí você vê que, cara, tem alguma coisa aí. Mas e os verificadores de conteúdo? Aí não aparece, não tem nada de ruim. Eu acho que até cresceu. Se você vê pelo perfil, colocaram uma pessoa mais alta. Sim, bem mais alta. Está mais alta, mais forte. Mas parece o Hulk. Começo contigo, Alfredo. Por que isso? Será uma tentativa de mostrar uma fragilidade do presidente Bolsonaro em termos de saúde com uma fortaleza, mesmo que seja fake, do presidente Lula? Eu acho também isso. Mas eu acho que isso aí é uma forma deles mostrarem tudo aquilo que eles fazem durante os 20 anos, né? A narrativa da mentira, que isso é uma mentira, quer dizer, um fato que não é verdadeiro é uma mentira. O que não é verdadeiro é o antônimo, é uma mentira. Então, isso aí acaba convencendo algumas pessoas, né, Segré? Porque hoje a mídia social, ela, da mesma forma que chegou para mim e para você, chega para dezenas de milhões de pessoas. Então, é a maneira, é aquela pílula que eles têm de gastar o dinheiro público para isso. Por que eles fazem isso? Porque eles não têm outra coisa para mostrar. Se eles tivessem obra para mostrar, hospitais, estradas, o Brasil crescendo, né, o Brasil com as fronteiras protegidas, o Brasil com o porta-avião que ele achou que tinha e não tem mais. Quer dizer, algumas coisas que tivesse que mostrar durante 3 anos de governo, não precisava fazer isso.
mas é aquela coisa, né? É o lunatismo, é a fantasia. Quando você não tem a realidade, que é o que nós não temos, que é o governo federal, nós não temos um governo federal, então eles partem para essa fantasia, porque em ano eleitoral, para eles vale tudo. Agora, Lindenberg Farias, que não fica nem vermelho de colocar asneira nas redes sociais, colocou, o cara tá on, tá power, vamos nessa, como dizendo, tá forte, então vamos para cima. Caivano, que significado tem isso para a militância? De mostrar um presidente que mentirosamente mostra uma imagem que não é. Segré, aqui a gente precisa partir do ponto de vista internacional, né? O Lula já está sendo visto, até recentemente a gente falou aqui daquela matéria do The Economist, né? Que comparou com Biden. Então, talvez essa bidenização da imagem do Dilma desinelegibilizado é que esteja causando esse aparato, como o Scaff muito bem citou, essa questão é grave do ponto de vista do uso de erário público para promover esse tipo de mentira. Agora, para mim, de verdade, não me incomoda. Eu concordo muito com a questão da definição, até popularesca, que o Pavinato deu à liberdade de expressão, né, que é transformar nossos ouvidos em pinico. Na modernidade, com essa questão digital, redes sociais, transformaram também os olhos em pinico. O que não torna o conteúdo realidade, não torna ele comestível. Ora, aqui só fazer uma ressalva. Coma se você gosta. Não é problema meu, como que você quiser em termos de conteúdo, né? Desse pinico. Agora, comigo não, isso não engulo. Aliás, porque eu nem vou olhar. Eu não vou perder o meu tempo para olhar esse tipo de publicação. Se é uma questão política importante, que a gente precisa debater, beleza. Agora, esse tipo de coisa realmente só serve para esta propaganda mentirosa, a manutenção das narrativas, num momento em que ele já foi descartado pela geopolítica, pela economia mundial, pela política mundial. E ele sabe que está por um fiozinho. Mas, André, colocar uma foto fake já fala mal do sistema de comunicação do governo. Quando você, além disso, coloca uma foto de uma pessoa que tenta mostrar uma coisa que claramente não é, e, além disso, agrega um dedo numa pessoa que não tem o dedo, alguém deveria ser demitido por essa barbaridade. Alguém tem que ser. Não é? Com certeza. Colocar o dedo foi demais. Realmente é um pouco de. Né, o Lula. Acharam. Cada um interpreta do jeito que quer. Por isso estamos colocar o dia brasileiro. Não, André 2026, gente, o Marcília 2026 veio com pimenta. Mas eu falo as coisas e vocês interpretam a mente por mim. É de vocês. Você tem razão. É de vocês, a culpa não é minha. Entendi. Agora, eu acho assim, tirante, como diziam os antigos, tirante a possibilidade de que o Lula já está pensando na pós-eleição, que ele provavelmente vai perder, e ele está querendo ser influenciador de musculação, junto com aqueles caras, não tem aqui? Cariani, sim, não sei mais quem. Bodybuilders, né? Fisiculturismo, ele abriu um canal de shake, né? De vender shake com shake de tomar, whey protein. A menos que essa seja a intenção do Lula, né? Que ele esteja pensando depois das eleições em fazer algo por aí, né? E um velho fisiculturismo massa. Tem gente de idade que está bem também. Tirando isso, me parece um desespero eleitoral. Veja, a gente tem que lembrar que o Lula é a única opção da esquerda. Não tem mais ninguém. Quem é a opção ao Lula? O Haddad? É o Boulos? A Manuela Dávila? É o Dino, como algumas pessoas cogitaram? Quem mais está aí no governo? Enfim, não sei. Enfim, o Lewandowski. Enfim, o Lewandowski, se botar a imagem dele aí de costas, acho que não vai dar nem para a gente querer ver. Então, fake. Nem fake, nem de costas e nem de frente, aliás. Bom, então assim, a questão me parece que existe um desespero do governo ou da publicidade, da propaganda de governo de querer mostrar um Lula forte. Uma pessoa que tem 80, 81 anos tem um corpo de um senhor. Claro. E isso não é ruim, não é um problema. Né? Mas eles querem mostrar que o Lula ele tem mais 60 anos de vida, que o Lula pode disputar mais 50 eleições. Isso significa um desespero de um partido que não tem sucessor.
Então, isso para mim é retratado dessa maneira. A publicidade aqui não é o problema. É lógico que colocar um dedo a mais ali no Lula é um erro gigantesco de quem fez a imagem. Mas a gente precisa entender que o que eles estão fazendo é trabalhando com o que eles têm na mão. E o que eles têm na mão é o Lula é o único nome da esquerda para sempre. O Lula não deixou ninguém crescer à sua sombra e aí deu nisso. Essa imagem aí me lembrou um pouco aquela do Figueiredo, né? Lembra que o Figueiredo, com o Tancredo estava mal das pernas e eles colocaram ele com oxigênio atrás e levantaram um homem ali abraçado aos médicos, aquela icônica foto, que foi uma das primeiras fotos fakes que a gente teve na história. Então, essa teatralização, naquela época também, não tinha opção ao Tancredo. Era o Tancredo ou o Tancredo, senão podia voltar à ditadura. Aqui é a mesma coisa, claro, mal comparando, sim, mas a gente tem uma situação parecida que é, o PT não tem opção, ele não tem escolha. Se não for o Lula, o PT não tem mais ninguém. Mas, ó, é idiota imaginar que ninguém ia se tocar que a foto era fake. E aí, professor, dando continuidade às sugestões aí de canais, a gente poderia sugerir um TikTok Conheça Janja com o Mundo. Ou não, Conheça o Mundo com Janja. Janja pelo mundo. E turismo. Janja Viagens e Turismo. Janja pelo mundo. Janja pelo mundo. Poderia ser. Com Macron. Tá impossível, Marcílio. Tá fiado. 2026 está um desborde total. Marcílio está descontrolado. Mas, professor Sono, tomando essa ponta, eles estão querendo mostrar que, de fato, o Lula está ótimo. E pode até estar bem, assim, do ponto de vista físico, mental até, eu acho que não. Mental nunca esteve. Não. Mas quem seria uma opção não quadrando isso? Porque é muito prudente isso. Quem seria uma opção? É interessante. Primeiro, quem não estaria bem aos 80 anos tendo um patrimônio de 2 trilhões de dólares e um orçamento de vários centenas de bilhões de dólares para gastar com a sua esposa? Então, qualquer um estaria bem tendo à sua disposição um sistema de saúde caríssimo que ele pode usar a qualquer hora, poder fazer ginástica, para Restinga do Marabaia ficar lá passeando. Mas, para mim, é aí que está o detalhe. Eu vou pegar o ponto que foi o que o Marcílio trouxe, que é, não tem opção. Essa que é a questão. Não tem. A esquerda não tem opção. E foi muito bem colocado o paralelo que foi feito com o Tancredo. Naquele momento não tinha opção, porque a história colocava, a situação colocava. Nesse momento, eles se colocaram na condição de não ter nenhuma opção, porque eles são ruins na sua essência. E o Lula é pior do que eles, mas eles criaram uma fantasia acerca do Lula. É interessante que essa foto dele de costas, ele vem realmente para dizer, ele é um super-homem, tem 80 anos, parece um garoto de 25, para fazer a comparação com o Bolsonaro e se mostra o Bolsonaro realmente muito mal. Só tem um detalhe, isso é uma narrativa e vai significar um tiro no pé, porque a diferença é muito grande. O Bolsonaro está na condição em que está pela tortura a qual ele está sendo submetido. O Bolsonaro tem sido torturado, o Bolsonaro está sendo colocado numa condição que ele não pode receber tratamento, ele está sendo constrangido a ficar preso numa condição que o Lula não ficou quando esteve preso naquele momento lá em que ele esteve naquele hotel de 5 estrelas, que foi a sede da Polícia Federal lá em Curitiba. O Bolsonaro está, se eles querem fazer essa comparação, o Bolsonaro está ruim, comparativamente com Lula, por culpa deles, por culpa da tortura que está submetido. Isso é um tiro no pé. Porque na hora que as narrativas caírem e vier o discurso ou a apresentação da verdade do que aconteceu com o Bolsonaro, todos vão dizer, o Bolsonaro não está ruim. O Bolsonaro é um sobrevivente da imundície que vocês fizeram nesse campo de concentração que vocês estão querendo criar para ele, sem comparar com aquela monstruosidade que aconteceu na década dos 30 e 40. Essa que é a grande... Essa narrativa vai cair. Agora, por quê? Aí eu pego o que o Scaff falou. É real. Eles não têm o que mostrar. Por isso só resta eles tentarem mostrar que o único líder que lhe resta tem energia suficiente para tentar ficar no segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º, 20º, que eles querem ad eterno, que nem o Evo Morales, que ele ficar ad eterno. Que todos eles querem ficar ad eterno. Por quê? Porque eles não têm alternativa, porque são ruins. Mas a única coisa que me preocupa, e aí eu vou para finalizar mesmo, é que tem um detalhe. Isso foi replicado, cara. Foi replicado por quem? Pelos caras do PT, vendo essa foto fake. Das duas, uma. Ou eles não perceberam, o que mostra que eles são irresponsáveis e incompetentes. Por que você vai dar um governo pra gente assim? Que não confere a porcaria que chega nas suas mãos e replica como se fosse verdade. São irresponsáveis e incompetentes. É gente que não pode administrar. Ou
ou fizeram voluntariamente e conscientemente, o que mostra que são mentirosos e corruptos. Em síntese, o recado que eles estão dando na hora que a narrativa cair e que tudo começar a ser distribuído vai ser muito simples. Não apenas eles não têm ninguém, como eles não têm nada para mostrar, e o que eles mostram é uma mentira compartilhada por indivíduos incompetentes e indivíduos que são corruptos. É essa a realidade que vai ficar, e esse é um argumento que a direita e a oposição pode utilizar nessa eleição que vem aí. Isso é uma vergonha, como diria o Boris Casoy. Eu vou mais na tua segunda opção. Mentirosos e corruptos. É isso aí. Eu só queria terminar dizendo o seguinte, que a mentira, ela só cabe no ambiente de liberdade de expressão. Boa. Mas tá certo. De fato, se alguém quer enganar o eleitor... Eles não querem regular isso, as redes. Com a rede regulada não dava para mentir assim, viu? Só para lembrar. Ah, mas eles vão regular a gente, não eles, né? Ah, então. Tem um outro dado aí, desculpa, Segre, que é essa questão, eu lembrei agora que o professor estava falando, daquela imagem que eles fizeram comparativa, não sei se vocês todos vão recordar, do Dilma desinelegibilizado correndo, praticando ali um Cooper, estava com o Cooper feito já naquela hora, e comparando com o presidente Bolsonaro no andador dentro de um hospital, reaprendendo a andar. Então isso me mostra uma coisa extremamente importante para esta eleição. Vai haver uma softinização da mensagem que eles vão tentar te dar, ou seja, eles vão se tornar mais palatáveis também para os seus opositores. Então fica atento, porque junto com ele, que graças a Deus, e eu digo amém, não tem um sucessor, mas ele vai ter muito candidato da esquerda se fazendo passar de direita. Fica a dica do tio Caivano. É verdade. Agora, a nossa audiência é maravilhosa. Ou algumas ideias para o canal de YouTube da Janja. Viajanjando Turismo. Viajanjando eu pensei também. Janja a Francesa. Para o Lula, Power Pinga. Tem outro que diz Job com Janja. Maravilhoso. Mas recebimos uma foto de última hora. Opa. Foram pegos Caivano e Scaff Ai. na praia. Com dedo ou sem dedo? Mas vou dando uma dica. Mesmo assim, eu tenho que enrolar porque ainda não está pronta. Já sabemos a fonte, já sabemos a origem. Não, calma. O povo quer saber, gente. O povo quer saber. Onde estávamos, né? Vocês estavam. Mas uma observação é... Eu lembro quando o Bolsonaro estava de férias, assim como presidente... Ele se enfiava na metade da população, tirava fotos, passeava. O Lula fica restrito. Eles ficam numa praia caminhando os dois sozinhos, com um monte de segurança que não aparecem e não se envolvem com o povo. E gastaram 3 milhões e poucos de reais para arrumar o lugar onde eles foram passar 3 ou 4 dias. Você que é eleitor, que é professor, que teve 18 reais de aumento na sua remuneração, vê se isso é legal. Se cuidar do povo é isso. É tirar dinheiro das universidades. As universidades não têm dinheiro para pagar ar-condicionado, não têm dinheiro para pagar estrutura. Mas eles gastam 3 milhões para arrumar um acomodamento do casal presidencial. Diga, Marcelo. Já que a gente está enrolando... Já Uma coisa que me ocorre, a gente estava falando aqui, né, de sucessão e tal, e eu fico pensando, o Caivano levantou, né, graças a Deus que eu não tenho um sucessor, mas eu fico pensando se é uma boa ou não a ausência de um sucessor do Lula, porque como é que a coisa está sendo configurada sem essa imagem do sucessor? Olha só, se a esquerda tivesse um sucessor político forte, talvez eles viessem para o jogo político. Eles não estão mais no jogo político. O jogo deles é o seguinte: nós precisamos de força. A força que a esquerda vai ganhar. E aí vem para o jogo quem? STF. Aí vem para o jogo quem? Uma propaganda avassaladora, a máquina estatal. Porque eles precisam ganhar de algum jeito. Eles vão botar lá o Lula, um boneco de posto, aquele que está girando, mas o cone na presidência, mas a esquerda precisa estar. O grande medo, acho que hoje, que justifica esse poder absurdo que o STF exerce, é justamente o receio de uma esquerda não se perpetuar no poder
no jogo político. Se essa chance houvesse, se o Lula tivesse criado um sucessor, se o Lula tivesse permitido um sucessor ser criado, fosse um pouquinho menos vaidoso, deixasse o Ciro Gomes, que era uma possibilidade há um tempo atrás, deixasse, enfim, algumas pessoas que surgiram como um possível nome da esquerda, brilhar, né, a sua sombra, ele, talvez hoje, a esquerda topasse o jogo político. Sem um sucessor, o Bolsonaro precisa morrer com esses caras. O Bolsonaro precisa simplesmente ser desumanizado, porque eles precisam ganhar por WO. Ou então eles precisam entrar no poder com toda a máquina, como a gente mencionou. Então, assim, é um problema sério, porque se eles tivessem um sucessor, bom, do ponto de vista político seria, concordo, que bom que não tem. Mas ao não ter, abre uma série de variáveis. Jogam com armas ainda piores. A esquerda joga com armas ainda piores e, óbvio, sem qualquer tipo de interesse democrático, porque para eles o poder, pelo poder, é o que interessa. Nessa segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes assume interinamente a presidência do Supremo Tribunal Federal. Ele substitui o colega Edson Fachin durante o período de recesso da Corte. A troca no comando ocorre porque Fachin, atual presidente do STF, entra em recesso. Assim, o vice-presidente Moraes assume as funções nesse intervalo. O recesso do STF iniciou em dezembro e se estende até final de janeiro. Durante esse período, o tribunal opera em regime de plantão, voltado para análise de casos urgentes, sejam eles novos ou processos já em andamentos. E eu agrego, sobretudo se tiver alguma coisa que envolva o presidente Bolsonaro, em que o Alexandre de Moraes faz a festa, é médico, é promotor, é juiz, é investigador, é policial federal, é acusador, é vítima, Carrasco. É tudo, Carrasco, tudo. Então, começo contigo, Caivano. Isso pode trazer alguma modificação nos processos, o fato de Alexandre de Moraes estar na presidência do STF? Não, eu diria que talvez traga algum reflexo na saúde dele mesmo, porque deve fazer uns 5 anos que ele não tem mais recesso, né? Ele está a par de tudo, opina, como você disse, em tudo, sobre qualquer assunto, faz qualquer tipo de decisão, independentemente de ser de medicina, de ser de direito, de ser de geopolítica, geografia, talvez até em astronomia, né? Mesmo que ele não gostasse do Olavo de Carvalho, eu acho que ele também está opinando, deve estar assistindo alguma coisa. De fato, sem ironia, que não muda absolutamente nada. Quando que você ouviu falar de Fachin na última vez? Talvez 2 semanas, 3 atrás, quando ele estava tentando emplacar uma espécie de código de conduta no STF. Então, o próprio presidente é mais apagado que o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes realmente está em evidência desde 2019 com a história do inquérito das fake news, né? Que o Marcílio aqui poderia falar melhor que a gente, que foi o primeiro advogado ali a tentar combater. A grande questão é que deixaram isso acontecer e agora não tem como segurar. Sabe aquele cachorro que você treinou a tua vida inteira para ter agressividade, atacar qualquer coisa que se mova? É aí. Agora você não tem como pegar, você está sem coleira. Como é que você vai segurar? Então, para nós, não muda nada, Segré. Quanto a direito, quanto à advocacia, quanto à questão jurídica, não muda absolutamente nada, porque isso simplesmente não existe mais no Brasil. É avesso a Moraes. Marcília, falaram sobre o inquérito da fake news. Você é um dos advogados que começou com aquela situação esdrúxula da justiça brasileira e daí em diante só para frente, né? Daí para frente só para trás. Eu fui o primeiro advogado do inquérito das fake news, no caso Cruzoé, amigo do amigo de meu pai, como não vai ter um último, né? Então o inquérito nunca mais vai acabar. Sempre digo, é um mau nome, inquérito do fim do mundo, é um mau nome porque o mundo acabará antes do inquérito, com certeza absoluta. Senhora. Então, e de lá para cá, tudo desabou ali, né? E vale a gente lembrar que tudo desabou no momento em que a imprensa começava a sair da Lava Jato e passar a Lava Toga, que era exatamente a investigação sobre escritórios de familiares de juízes. Foi esse o momento que, somado ao risco das redes sociais visto pelo sistema, que começou a eleger
todo mundo da direita em 2018, esses dois fatores, lava-toga, mais redes sociais elegendo a direita, esses dois fatores trouxeram o combo de censura que a gente tem hoje promovido por governo federal e STF. Agora, o Moraes não muda nada porque ele é o presidente. Eu te perguntaria assim, muda alguma coisa quando a rainha da Inglaterra morre e vem outro rei? Muda alguma coisa para o primeiro-ministro? Não muda nada, porque é só a rainha da Inglaterra. O Fachin é a rainha da Inglaterra. Quem manda no STF é o Moraes. O Moraes é a caneta, o Gilmar é a cabeça. É isso que é hoje o STF. Gilmar mandando e Moraes executando. Aliás, isso desde 2019. Aliás, isso desde sempre. O Gilmar sempre mandou no STF e o Moraes é só uma nova caneta. Ele tinha antes outras canetas, agora ele tem o Moraes. Às vezes é o Moraes, às vezes é o Toffoli. Tem várias canetas. O Gilmar gosta muito de caneta. Ele coleciona canetas. Então, tem uma ou outra, mas ele é o cérebro, né, o cérebro por trás ali do STF. Então, não muda absolutamente nada. O Fachin, esse código de conduta, que é uma farsa por completo, porque, veja, como é que um código de conduta faz sentido dentro de uma corte que não respeita a Constituição? Pô, é uma medida administrativa para resolver um problema que o cara não respeita a Constituição. Imagina o Código de Conduta. O Código de Conduta, o que o Fachin queria era mais ou menos, sabe, a madrugada, tá na madrugada, aqui no meio da orgia, tá aquela zona toda, gente passando pelado, gente com garrafa de pinga na mão, para lá e para cá, chega o dono da festa e fala, gente, vamos sossegar um pouquinho que os vizinhos estão começando a reclamar, daqui a pouco vai ter polícia. O Código de Conduta é o cara dizendo isso. Ele não quer acabar a festa, ele não quer que as pessoas vistam a roupa, que o cara pare de beber, ele só está preocupado que os vizinhos daqui a pouco chamam a polícia. E no caso do STF, mesmo chamando a polícia, não adianta nada, porque eles também mandam na polícia. Então esse Código de Conduta e o Fachin não mandam nada, são apenas, enfim, adereços dos verdadeiros mandantes desses crimes que nós estamos vivendo hoje no país, promovidos pelo Moraes, pelo Gilmar. Agora, professor Sono, me interessa muito a tua opinião a respeito de uma situação. Vamos imaginar por um momento que algum de nós é convidado para ser candidato a alguma coisa. E a gente faz uma conta, se quanto eu ganho hoje, quanto eu ganharei se for candidato, se entrar como deputado. Se a conta sobe, ou seja, como deputado a pessoa ganha mais, muito provavelmente vai aceitar. Vai falar, eu entro no risco se eu sou aceito, e estamos partindo da premissa que são pessoas de bem que não estão aí para roubar, como uma enorme maioria é, lamentavelmente. Mas aí ele fala, tá, topo, então, bom nessa. Agora, se a conta, o cara ganha 100 mil reais e vai ganhar 30 mil como deputado, vai falar, não compensa. Faço esse paralelismo para, no momento em que uma pessoa deseja chegar ao cargo mais alto do Poder Judiciário da nação, que é ministro da Suprema Corte de Justiça, ele sabe que tem um bônus e um ônus também. E esse ônus deveria ser uma questão de valores, de ética, de moral, em que diga, não pode a tua esposa ser litigante ou ser defensora de alguém que vai chegar até a Corte Suprema. Então entenda que, se você quer chegar nesse lugar, o custo é esse. Mas não pode ter os dois. Aqui parece que não somente chega nesse lugar, como que os escritórios de esposas e filhos têm uma violência no aumento do faturamento. E aí pergunto, não deveria ter uma questão que não necessariamente seja um código de ética? Porque se você não tem ética, não adianta o código. E se você tem ética, não precisa o código. Vamos começar pela deturpação que foi criada. Não precisa de código de ética para o Supremo Tribunal Federal. O código de ética já está definido naquilo que cabe a eles pela Constituição. Um código de ética deveria ser a forma como eles devem reger, por isso, o regimento interno, o comportamento entre eles. Por exemplo, jamais um ministro poderia falar para o André Mendonça que ele falou, jamais os ministros poderiam se acusar, não é se acusar, se desrespeitar. Claro. Ali. Esse que deveria ser o código de ética. Mas é interessante que quando a gente olha e vê o que a pergunta, na questão que você colocou, por qual razão isso acontece? Por causa da deturpação que o nosso sistema político gerou. Você não faz mais política para aquilo que você encontra em outro sistema político, a ação política forte. Já falei sobre isso aqui, você repetiu, mas é necessário.
O que é a ação política forte? Você entra para a política para apresentar projetos, organizar a sociedade, ter o desenvolvimento para que todos ganhem com isso e você também quando você sair dela. Isso é ação política forte. O que é ação política fraca? Que é a razão pela qual eles entram. Você entra para a política para alcançar o poder e em cima do poder você exercer ou receber os benefícios, as benesses do poder. Esse é o problema. O nosso sistema político, ele fez com que a política se tornasse nada mais nada menos que uma alavancagem, um processo pelo qual você não apenas se aproveita do aparelho do Estado, como se porventura você sair, você já alavancou todo um sistema de apoios para que você possa ficar muito rico. A política passou a ser um instrumento de riqueza. O nosso sistema gera esse tipo de coisa. E é interessante que quando você vê, as pessoas entram lá. O cara faz a seguinte conta, pô, mas eu vou receber, vamos pegar outros lugares, 25 mil para ser um legislador, 30 mil, 35 mil, 40 mil, eu ganhava 100. Por que você vai? Para fazer network, para articular redes, para você vender o teu produto, para você fazer uma espécie de lobby e para quando você sair, você já ter um esquema totalmente montado para você se beneficiar. Foi aquilo do Lewandowski saindo. O Lewandowski vai ser o fofoqueiro moro da República, é a preço de ouro. Ele vai cobrar muito caro para isso, aí ele vai montar uma consultoria e vai se dizer, não, eu sou consultor. E aí vai cobrar muito caro. Essa é a grande questão. E aí a gente vê um sistema como esse, que, por exemplo, produz um cara, como foi maravilhoso quando o Caivano fez a comparação com aquele cachorro treinado. Qual é a E aí eu peço, por favor, ministro, eu não quero ofendê-lo comparando com o cachorro e peço 1000 desculpas ao cachorro, porque eu não quero jamais ofendê-lo 3 vezes mais comparando com o ministro. Mas quando você olha, ele não é um cara treinado. Talvez esse seja o problema que o STF foi. Pegaram um cachorro na rua e deram para que ele fizesse, porque ele foi colocado do nada. Para começar, ele foi colocado pelo Temer, que, segundo consta, foi um presidente ilegítimo, porque foi um golpe de Estado, pela esquerda. Sim. Se foi um golpe de Estado, ele é ilegítimo, não deveria estar lá. Caiu de paraquedas, porque eles estavam negociando entre eles lá, para começar, não era nem os caras que estão aí, era para estar o Gonê no STF. Só que o Bolsonaro disse, Gonê, não vai para o STF coisíssima nenhuma. Aí passaram a ter ódio do Bolsonaro. Caiu no colo do Toffoli, que passou para o colo do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, que é um cachorro de rua, por favor, ministro, fazendo uma comparação, diz que o senhor é forte, resistente, anda lá, o senhor sobrevive, tal, tudo isso. Deixa lá. Mas eu tenho orientação de advogado para fazer isso. Tá bom. Então, continuando, que o senhor não tem, não só, apenas para dizer o seguinte, como não se adianta. resolvesse no Brasil, é só para constar. Não, mas se não resolvesse com ele. Mas é melhor você poder ter o argumento do que não ter nada. É verdade. Porque pelo menos você, com o argumento, você pode chegar e dizer, eu tentei. Melhor do que nada. Mas aí que tá. Agora eu perdi a linha que eu tava indo. Mas esse é um cachorro que se alimenta de ossos humanos. É fato. Tem uma diferença aí. Para ver como ele foi mal treinado. Mas agora, para finalizar, Alfredo, você colocou um vídeo em que sugere que a OAB está democraticamente errada, porque não propicia a presidência através de eleição direta. Junta isso com o que nós estamos falando, por favor. Não, na verdade, existem vários vídeos. Explica o que é a OAB, que o pessoal... É verdade. Vocês dois que são advogados, ouçam para saber o que é a OAB. Mas é importante o que o Marcília falou para a gente ressuscitar, porque ela está morta. Perfeito. Então a gente precisa ressuscitar o conceito que OAB é uma sigla, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma instituição que representa os interesses da advocacia e tem que zelar pelo respeito à Constituição, porque o advogado, o promotor, o juiz, o procurador, o delegado, eles não têm hierarquia entre eles. Então, todos eles, no seu regimento interno, na sua lei de Constituição, está lá que a gente deve zelar pela Constituição. Ok. O que acontece? Acontece que a OAB, ela foi, em 1984, propulsora da eleição direta para presidente da República. O movimento era tão forte que a sociedade civil, quando tinha uma demanda, Caivano, por exemplo, os engenheiros, os médicos, os agrônomos, todos eles procuravam a OAB, porque a OAB tinha a força da voz independente da sociedade civil. Inclusive, eu quero aqui convidar as pessoas que estão nos ouvindo, os colegas advogados, para participarem do nosso movimento, o mai.adv.br, Movimento da Advocacia Independente. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu soltei um vídeo que diz simplesmente o seguinte: a OAB, que impulsionou as eleições diretas para presidente da República, não tem no seu presidente do Conselho Federal uma eleição direta. Então, isso, na minha opinião, para a gente deixar
muito claro aqui, porque isso é fato. Claro. Isso não é uma coisa que você deve levar a julgamento ou você tem controvérsia. Essa instituição que zela, que fala pela democracia, que fala em Estado democrático de direito, que fala uma série de coisas copiando a Constituição de trás para frente, ela mesma nem começou a exercer a democracia ainda. Tem presidente biônico. Porque você tem 1.300.000 advogados assistindo um presidente se reeleger indiretamente. Não é que ele ficou um mandato porque ele se elegeu indiretamente e depois ele proclamou uma eleição direta, como eu já sugeri para ele na sala dele. Eu disse para ele, você tem uma chance em 5 minutos de fazer isso, que é uma coisa básica. Você não vai ser herói nacional, não. Isso é básico. 1.300.000 colegas querem votar para o presidente do Conselho Federal, como a gente vota aqui em São Paulo para o presidente daqui, como o Carioca vota no Rio, como os 27 seccionais do Brasil elegem o seu presidente da OAB, que é a seccional do seu estado. Mas então, como elegem hoje? Então, como é que acontece hoje? O presidente da OAB Federal, ele tem 81 conselheiros, que é 3 de cada estado, é como se fosse um Senado, e ele pode se reeleger, entre aspas, indiretamente ad eterno. Porque ele é conselheiro federal do estado dele, então ele se candidata e se reelege a presidente do Conselho Federal. E para piorar a situação, Segré, se você me permite, claro, é que vamos imaginar se a OAB estivesse produzindo muito a favor do Brasil. Estivesse combatendo todos os abusos, estivesse falando uma série de coisas que a gente quer ouvir, que o Caivano fala todo dia, que o André fala todo dia, que o Pavinato fala todo dia, que eu falo, que você fala, que o Marcelo fala todo dia, mas nada. Então é uma OAB surda, muda e omissa. E ela se torna, porque ela é surda, porque ela é muda, porque ela é omissa, ela se torna inimiga da advocacia. Eles não têm legitimidade. Pergunta para qualquer colega advogado que você conhece, meu irmão, se ele sabe o nome do presidente do Conselho Federal. E se ele souber, pergunta para ele assim, você votou nele? Agora, por que você vota no seu estado e você não aperta um botão numa urna para votar também para o presidente do Conselho Federal? Qual é a dificuldade disso acontecer? Bom, primeiro que ele não fala. Tá. Né? Ele não fala com a imprensa. Tá. Não existe imprensa lá dentro. O que existe é um esconderijo chamado Conselho Federal da OAB. Essa é a minha opinião. Tá. A questão é a seguinte, eles não querem que isso aconteça. E aí eu vou explicar por quê. Porque em determinados estados da federação, ser conselheiro federal da OAB é aquilo que você acabou de dizer. É o lobby. O cara vai para Brasília para fazer lobby para ele, para o escritório dele. Então, vamos imaginar um estado não menos... Porque aqui em São Paulo não acontece isso. Em estados onde você tem mais de 50, 100 mil advogados, as eleições são feitas e ganhou quem teve mais votos. O que acontece lá em cima? O cara fala assim, olha, a chapa da OAB é meu sobrinho, meu cunhado e minha filha. É assim que acontece. Não tem eleição, é chapa única. Então eles nomeiam o parentesco para ser conselheiro federal. Lá é um mini senado, um mandato de 3 anos, uma mordomia sem fim, uma torneira aberta. E sabe quem é que sustenta o Conselho Federal da OAB, Segré? O dinheiro das OABs estaduais. Ou seja, temos um Brasil de pequeno porte na OAB também. Lógico, você tem lá 9 estados do Nordeste, sem querer aqui dizer, e 6 do Norte, que tem 45 conselheiros. Você acha mesmo que esses caras querem eleição direta para o presidente do Conselho Federal? Porque eu já ouvi de uma deputada em Brasília, falou na minha cara dizendo o seguinte, vocês paulistas acham que vão ganhar tudo. Ela falou isso na minha frente. E eu disse para ela, qual foi o presidente paulista que ganhou eleições para presidente da República? Ô, Scaff, posso te fazer uma outra pergunta? Me corrija se eu estiver falando algo errado, mas até onde eu sei, também na OAB não há absolutamente nenhuma necessidade de se fazer contratação com licitação. Quer dizer, o cara entra lá e ele contrata quem ele quiser, sem controle de ninguém. É verdade. Torneira aberta total. Se eu quiser contratar o João, eu contrato. Viviana Barsi, eu vou te dar uma... Exatamente. Pois é. Exato. Cobra caro. Mas não é só de advogado. Mas isso que o André tá falando é gravíssimo. O encanador, é contratar o cara que vende o móvel, que é o marceneiro, tudo. Todos os serviços, a OAB não tem que dar satisfação para ninguém. Então, ali o cara faz a festa. É isso?
Ou não é isso? E como é que poderia se acabar com isso também? Pergunta. Bom, olha Eu só. posso fazer uma pergunta complementar, senão vai acabar não dando. Não, mas peraí, Qual é o deixa eu orçamento? responder Não, mas primeiro. ela é complementar, é Tá. só pedir qual é o orçamento da OAB, é só isso. Ok, mas Qual é vai o orçamento da primeiro OAB? com o que perguntou o André, por favor. Olha, o que o André está dizendo é o seguinte: você tem uma instituição que ela é 100% privada. A OAB não tem dinheiro público. Tá. Vamos começar por aí. Ok. Mas isso não quer dizer que o presidente tenha a caneta livre e possa fazer o que ele quer. Ele tem que, sim, fazer, paralelo ao que acontece no poder público, orçamentos, ele tem que prestar contas, ele tem que ter transparência pública, ele tem que mandar contas e a transparência do que está acontecendo todos os meses para todos os advogados do Brasil. E isso, André, não acontece. Se alguém sabe o que acontece na OAB Federal, são somente os conselheiros, e alguns deles só. É mais ou menos o que acontece no parlamento, Segré. Então. Você tem 100 deputados que mandam e 400 que tomam café, almoço e janta. É mais ou menos isso. É isso. Então, o que acontece? Eles não querem que isso acabe. Porque se você tem um presidente da OAB Federal que é eleito por 1.300.000 colegas, esse cara é legítimo, esse cara se torna forte, ele faz a advocacia independente como ela sempre deveria ser, inclusive na mão de quem está, mas não estão fazendo isso. E aí, naquele conjunto do sistema que não quer voz, eles não querem uma OAB forte. E isso o Beto Simonetti simplesmente diz, tudo bem, eu aceito. Então, ele é inimigo da advocacia, na minha opinião. Perfeito. Porque ele está acabando com a voz da advocacia, a advocacia não é independente, a advocacia não fala e não ouve, não se manifesta, e o pior de tudo, a pergunta que eu sempre falo para todo colega advogado quando me aborda, o que é que a OAB Federal já fez para você que melhorou sua vida de advogado? Sabe qual é o orçamento, conforme pediu Olha, o orçamento da OAB de São Paulo, como eu sou advogado paulista, eu sei, é de R$1 bilhão, aproximadamente, durante um mandato de 3 anos. Só de e São Paulo. parte desse dinheiro vai para a OAB Federal. Então, eu diria para você o seguinte, se você tem aí 1 milhão de advogados, 1.300.000 advogados, vamos imaginar uma conta burra, que metade pague. 700 milhões de reais por ano, 800 milhões de reais por ano, no mínimo 10, 15% isso vai para a OAB Federal. Eles têm um orçamento de caneta livre de 100, 150 milhões de reais. Absurdo. Carlos Bolsonaro, seu filho, publicou na madrugada de domingo no Instagram um desabafo sobre a saúde do seu pai, Jair Bolsonaro. Ele disse, abre aspas, o médico do meu pai foi chamado hoje, domingo 11 de janeiro de 2026, à prisão após sermos informados de que suas crises persistentes de soluço evoluíram para um quadro de azia constante, o que o impede de se alimentar adequadamente e de dormir. É perceptível ainda o grave abalo psicológico que sofre, agravado pelo fato de permanecer sozinho nessa solitária. A foto anexa registra meu pai em intermináveis crises de vômito decorrentes das sequelas da facada que sofreu, fecha aspas. E aí você vê, é o deterioro de saúde mental e física de uma pessoa que não tinha essa debilidade, porque a energia que Bolsonaro mostrava em cada voo que ele fazia, tirando fotos com todo mundo, acordando cedo, indo dormir tarde, percorrendo o Brasil todo, não é o Bolsonaro que nós estamos vendo hoje. Ou seja, mostra claramente que a situação de saúde do presidente Bolsonaro se deteriorou consideravelmente a partir dessa prisão. E aí, só para alternar, Cláudio Caivano, essa é uma tortura sistêmica e sistemática de uma tentativa de destruir o bolsonarismo e agora derrubar o Bolsonaro também junto? Não tenho a menor sombra de dúvidas e fui pegar para você aqui a definição que consta do artigo 1º da Lei 9.455 de 1997, que é chamada de Lei de Tortura ou Antitortura, né? Constitui crime de tortura, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar-lhe castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Precisa desenhar? Precisa desenhar, tá? No inciso 2º do artigo 1º da Lei 9.455 de combate à tortura no Brasil, na Constituição Federal,
já traz ali o impedimento a qualquer tipo de tortura. E além desses, você tem a questão racial, a questão moral, a questão de segregação por conta de atividade religiosa ou prática religiosa. Tem uma série de outras, mas essas aqui trazidas no artigo 1º já demonstram que o que Bolsonaro está sofrendo é sim típico de tortura, ou seja, é crime de tortura. Isso, de alguma maneira, devia parar. Mas nós não temos uma OAB, como o Scaff estava falando agora há pouco. E eu quero trazer uma lembrança aqui, que, tudo bem, com todo respeito, entendo por que não é muito dito. Patrícia Vanzolini, ex-presidente da OAB São Paulo, ela disse textualmente, por todo o ano de 2023, que não poderia comentar sobre os processos ligados ao 8 de janeiro, porque ela não viu os processos, afinal de contas. No entanto, ela também não viu o relatório da Defensoria Pública da União, que atribuiu as práticas de Alexandre de Moraes a práticas de tortura contra os presos políticos do 8 de janeiro. Aí eu tenho que lembrar o atual presidente da OAB São Paulo, Leonardo Sica, que era vice dela na chapa anterior e tornou-se presidente agora. E tampouco fez mais do que ela. Ao contrário, ele fez mais. Ele disse que o julgamento de Bolsonaro e de toda a cúpula ali atribuída a eles, essa liderança, era um marco na advocacia brasileira, para o judiciário brasileiro. Eu encerro por aqui, porque eu já sei que eu vou ter problema. Tem uma pessoa aqui, se chama Soldado Perfeito 01, que comenta: homem, deve ser por Bolsonaro, bata logo as botas e dá risada. Esse é o governo do amor. Esse é o governo que propunha a pacificação no país, desejando a morte de uma pessoa. É um lixo humano. Quem deseja a morte de uma pessoa humana é um lixo. Um lixo. E eu desejo que você não acredite em Deus, porque se acreditar em Deus e Deus te mandar alguma merda, sobretudo para teu filho, ou a tua filha, ou alguma pessoa da tua família, você vai ver o que é pedir para que uma pessoa bata as botas. Você é um lixo, com todo respeito que não merece. Você é um lixo. Tomara aí, não sei quem controla o chat, possa bloquear esse tipo de manifestação. Porque, e não é para a esquerda ou para a direita, desejar a morte de qualquer ser humano é um lixo. A pessoa que deseja a morte de alguém não merece estar aqui nem assistindo e muito menos comentando. Professor Suan, seu comentário. Sobre o que estamos falando. o que estavam falando? Agora eu dei uma... Então esquece, vamos lá. Bom, O sigilo passou a liderar as justificativas usadas por órgãos federais para recusar pedidos feitos com base na Lei de Acesso à Informação. Durante a atual gestão de Lula, mais de 1/3 das solicitações negadas nos últimos 3 anos recebeu esse enquadramento. O levantamento é do jornal O Estado de São Paulo. No período sob comando do petista, 34% das recusas tiveram como fundamento algum tipo de restrição de acesso. O índice supera o registrado no governo Jair Bolsonaro, quando a taxa ficou em torno de 28% entre 2019 e 2022. E sempre devemos lembrar que a fala na campanha do presidente Lula era exatamente essa aqui que nós vamos ver no vídeo, em que ele propunha que o sigilo tinha que acabar e que a partir do primeiro dia do governo dele não teria mais sigilo nas contas públicas. Só que não. Vamos ouvir mais uma mentira do presidente. Por favor. Meus amigos e minhas amigas, não haverá sigilo nas contas públicas. Não haverá sigilo de 100 anos, nem de 10 anos, nem de um dia. E o portal da transparência voltará a funcionar, companheira Dilma. E a lei de acesso à informação será cumprida. E vou dizer uma coisa para vocês. No primeiro dia de governo, nós vamos fazer um decreto. Eu digo nós porque eu vou compartilhar com vocês. Para acabar com esse sigilo de 100 anos, porque eu quero ver o que esse cidadão está escondendo do povo brasileiro. Sigilo, André, não é uma decretação de alguma culpabilidade? Pois é, e de 100 anos, talvez seja esse o problema, ele quer acabar com o sigilo de 100 anos. Como não existe, né, porque a gente no Brasil tem que usar o plural, 100 anos, né, e não 100 anos, então talvez seja por isso que ele não acabou, ele procurou um sigilo e não encontrou 100 anos. Agora, o Segré,
essa questão de sigilo tem que acabar em tudo quanto é canto. Lógico. Isso é um absurdo completo. E o mais louco, para a gente ver como o Brasil é louco, esses sigilos são impostos pela lei de acesso à informação. Olha a maluquice. A gente cria uma lei para que as pessoas tenham acesso à informação e a lei é pervertida de tal maneira que os sigilos todos que a gente vê são impostos pela lei de acesso à informação. Porra, assim, é de faroeste deixar... brasileira. Pô, é o faroeste brasileira. Exatamente, é um belo resumo. Então, a lei de acesso à informação é que precisa acabar. Porque ela não serve mais à finalidade adequada que a gente tem acesso à informação. Ela serve hoje para que o Estado, ele blinde-se com o sigilo. A lei de acesso tem duas exceções. A gente pode ter acesso a todas as informações, menos em 2 momentos. Nos momentos em que o Estado chega e fala assim, sigilo nisso aqui de 5, 10, 20, sei lá, enfim, tem os tais anos, 50 até 100. E quando são informações íntimas ou pessoais ou sensíveis. A gente perverteu tudo. Tudo é sigilo de 100 anos e quando não acontece isso, acontece como a gente viu no Banco Master, que um site jornalístico entrou com um pedido, né, a gente viu semana passada, para que as informações trocadas, conversas entre entre o Galípolo e o Moraes fossem tornadas públicas. Ele falou, não, as conversas aqui são íntimas. Porra, se são íntimas, não deviam existir. Porque como é que o Moraes tem conversa íntima com o Galípolo a ponto da gente não saber? Então, se são íntimas, já está errado. E por isso mesmo deveriam ter sido publicizadas, deveriam ter sido tornadas públicas, mas não foram. Então, a lei de acesso à informação, ela foi criada por uma finalidade e ela tornou-se outra. Isso é que precisa acabar. A lei de acesso precisa ser reformulada já. O parlamento precisa mudar essa lei, porque ela se tornou hoje um paraíso para blindadores de informações que são nossas. Mas o importante nessa pauta tem a ver com a mentira que na campanha é feita. E aí deveria ter uma lei de responsabilidade social. Candidato prometeu uma coisa, não cumpriu, impeachment. Porque, em definitiva, o eleitor escolheu esse candidato pelo que ele falou. E ele não cumpriu. Foi um estelionato eleitoral. Eu disse que ia fazer uma coisa, entrei no poder e não faço absolutamente nada do que eu disse. Eu enganei o eleitor, que votou em mim porque eu falei que não teria mais sigilo. Agora tem um monte de sigilo. Não, e ainda mais quando a informação que é dada, que ele falou que ia acabar, é uma informação 100% afirmativa. Quer dizer, não paira dúvida. Não é uma coisa assim, eu acho que eu vou fazer, eu estou pensando em fazer. É uma afirmação. Então é isso que você está dizendo. A pessoa afirma no período eleitoral que vai fazer uma coisa. E chega no seu governo e faz o contrário. Totalmente o contrário. Então, na verdade, isso aí vamos dizer, mentalmente falando, é o crime de falsidade ideológica mental. Só que no eleitor. Então, porque não está no papel eleitoral. Isso é uma outra boa coisa. O plano de governo, ninguém liga, né? Você já viu? Alguém já leu algum plano de governo? Eu li. Não, já vi alguns, né? Chega num... Mas somos a minoria. Mas chega num debate para presidente e pergunta para os jornalistas que estão ali, quem que leu os planos de governo? Ninguém leu nada. Então, assim, ou a gente começa a debater os planos e não a pessoa, ou depois a gente não consegue também reclamar. Claro, diga só. Mas, André, é que é um detalhe. Porque nós não temos planos de governo. Por incrível que pareça, são cartas de intenção porque elas dizem o que elas querem fazer, falam para o seu eleitorado, mas não dizem como fazer. Porque se elas falarem como fazer, elas vão mostrar que eles não conhecem a máquina, não sabem de onde tirar ou que é impossível e inviável aquilo que eles estão apresentando. Por isso são cartas de intenção. Eu lembro que na eleição de 2002, eu acho que foi isso mesmo, foi 2002, na eleição de 2002, eu participei de um debate em que nós analisamos todos os projetos de governo que foram apresentados naquele ano. Só tinha um que tinha densidade para tentar dizer o que queria fazer, que na época era do Garotinho. Mas mesmo assim você olhava e dizia, mas isso aqui não é viável. Por isso, qual era o plano que o pessoal queria discutir? O plano do Ciro Gomes. Sabe quantas páginas tinha um plano do Ciro Gomes? 13. Ele queria governar 13 ou 17, era uma coisa assim. Ele queria governar o Brasil com 13, 17 páginas. Esse é que é o grande problema. Sabe qual é o detalhe? Por exemplo, você não tem como ter plano de governo. É um estelionato eleitoral? É um estelionato eleitoral. E aí fica a grande questão. Por qual razão que você não chega a lugar nenhum e eles precisam fazer essa lei de restringir e fazer 100 anos? Por uma razão simples, cara. Porque isso já demonstra que não é necessário uma lei de sigilo, de preservar, ou lei de acesso à informação, se fosse cumprido aquilo que é uma exigência
do próprio processo administrativo, a transparência. Como eles não cumprem, eles criam regras. A principal disputa para o Congresso em 2026 tem sido apontada pela esquerda e pela direita como sendo a luta no Senado. 54 das 81 cadeiras serão trocadas a partir de 2027. Cada uma das 27 unidades da federação elegerá 2 senadores em outubro. Há uma esperança dos lulistas de reeleger o presidente Lula e assim tem força eleitoral para manter a influência na pauta que hoje tem na casa. Isso assegura uma estabilidade na relação com o Congresso. Mas, do lado da oposição, a expectativa é fazer uma maioria que atualmente não existe para dar sustentação e alguma oposição que pretende dificultar um eventual novo mandato de Lula. Há também o objetivo de ser uma força contra o STF. Aí na tela estamos observando como é hoje, e é muito interessante, parabéns à produção do Faroeste Brasileira, como é hoje senadores que saem em 2026 e senadores que permanecem por mais de 4 anos. Hein? E aí nós temos na área governista permanecem 7, da oposição permanecem 14, flutuando permanecem 3, e senadores que vão a ser, ou que saem em 2026, temos 21 dos governistas, 16 da oposição e 17 do denominado Centrão. Cláudio Calvano, começo contigo. É fundamental a questão do Senado, mas aí afeta muito o candidato a presidente também, porque vai votando com o número do candidato a presidente. Então, vai no 22, todos os opositores ao governo que vão nessa pauta entram no 22. Perfeito. A oposição, 13. Eu não gosto de 13 nem para poltrona, mas tem 13, ou sei lá, pessoa, enfim. Parece ser, sem dúvida nenhuma, que o Senado é a eleição mais importante para este ano. Sim, inclusive porque a Constituição, obviamente, tende a continuar a mesma e é ele que serviria de freio e contrapeso a tudo que vem acontecendo no Brasil, incluindo aquilo que mais se discute de anos para cá, que é o impeachment de algum ministro do STF. Então, óbvio que isso tem, além de ganha uma importância ainda maior. Mas, para mim, ali, ao avaliar aqueles números, né, e obviamente que há uma estimativa, se você tivesse 33 hoje de base oposicionista, você teria provavelmente ganho muito mais matérias que deixamos de ganhar ao longo desses 3 anos. Ponto. A segunda questão, e a mais importante ali que eu vejo, é a terceira, que você só terá ali, se eu não estiver enganado, no Centrão, põe de novo. 3 que vão continuar em 2027. Por favor, põe de novo o gráfico aí. Olha lá, só 3. Tira o gráfico. Isso. Vamos chamar de Centrão. É o Centrão flutuante mesmo, que ele vota de acordo com o seu interesse. Vamos lá, esse aqui eu vou para lá, eu venho para cá. É assim que funciona. Então, o que o nosso eleitor vai ter que ter em mente para 2026, durante a eleição, é onde estava o seu candidato no verão passado. O que eu quero dizer com isso? Eu já falei muitas vezes isso aqui, a questão da anistia, ela foi jogada desde o final do ano passado como uma moeda de troca para o futuro. É por isso, veja bem, o quão importante é o Centrão. O Centrão jogou o jogo e apoiou a base oposicionista para 2 requerimentos de urgência no que tange a anistia. 2, não apenas um. O primeiro, o nosso, 2858, e depois que foi tirado o 2162 do Crivella da Árvore de Apensos, também conquistou-se a maioria ali com mais de 300 votos. Só é possível isso por conta desse Centrão flutuante. Então, eles fizeram com que essa expectativa, essa esperança de que fosse votada a anistia seguisse até o final. Agora não vai acontecer mais, porque enterraram literalmente com o tal PL da dosimetria, com o número 2162, que era de um projeto original da anistia. Eu já falei aqui do artigo 163 do regimento interno, que as casas são similares, o Senado deve acompanhar. Não pode objeto de mesma matéria rejeitado ou aprovado ser discutido na mesma legislatura. Portanto, até 2026, 31 de dezembro de 2026, é praticamente impossível que um projeto de lei de anistia volte a ser apreciado pelas 2 casas. Ah, Caivano, mas o Amin acabou de protocolar. Claro, ele vai concorrer à reeleição. É só você ficar ligado no que eu estou te dizendo aqui. Eu não sou o sabe-tudo, mas eu vivo de fazer essas análises. Então,
A anistia vai ser o mote de muitos candidatos. Você vai ter que observar onde ele estava na eleição passada. Fica a dica de novo. Perfeito. Professor Sono, quando a gente observa essa questão do Senado, nós temos várias pessoas que tentarão a sua reeleição, mas obviamente aí vai depender muito das alianças, né? E vou te dar um exemplo. PSD, Kassab, teoricamente aliado a Tarcísio, mas na Bahia está aliado com o PT. Como isso joga para o eleitor? Ou são eleitores totalmente diferentes que não prestam atenção a esse tipo de alianças? Não, é um outro problema que aí diz respeito ao nosso sistema eleitoral, mas eu vou pegar um ponto, eu gosto muito das coisas que o Caivano fala, mas tem um ponto aí que é essencial quando ele falou desse centrão flutuante. A única complemento que eu faria ao que ele apresentou é que o problema do centrão flutuante não está nesses que são cinzas, que você sabe pelo menos que eles não valem nada porque eles não valem nada. O problema é que parte desse centrão flutuante está dentro da direita, não está na esquerda. A esquerda, ela segue na linha. Isso é o pior. Está dentro da direita, está dentro daqueles... Como é que você tem 33 senadores que dizem que são centro-direita e direita, e esses caras não conseguem chegar para 8 indivíduos daquele centro flutuante que dizem, não, quanto que você paga? E aí não precisa ser dinheiro, em relação... E no dia vem para cá que a gente é maioria, para qualquer coisa. E a partir de então, quando você tem maioria, você consegue avançar e conseguir os 54 que são necessários. Esse que é o grande problema. Aí nós vamos ter, por exemplo, essas alianças. Muito provavelmente, a gente precisaria de 27 senadores configurados como direita. Ou, no nosso sonho, seria o sonho do sonho do sonho, seriam 40. Para garantir aquela maioria qualificada. Mas ainda assim nós temos um problema. E esses não vão ser aquele centro flutuante que vão querer se apresentar, porque sabe que nesse momento a oposição está conseguindo avançar na sociedade, porque a sociedade está indignada com o que está vendo. Nós vivemos o mesmo problema. Aí temos ali, vamos para o nosso sistema eleitoral. Porra, como é que tem um sistema eleitoral que permite que você faça uma coligação no Estado, faça uma coligação nacional e faça uma coligação no município que não tem nada a ver com aquelas que são as diretrizes do partido? Como é que você tem um sistema em que o mandato do deputado pertence ao partido? Tanto que o partido ele tira. Mas o mandato do senador não pertence porque é majoritário. O que o senador faz? Fala qualquer coisa, chega lá, aí ele diz, não, eu sou direita. Mas ele é o centrão flutuante. Mas para ele virar cinza é muito fácil. Mas tem uma notícia boa. Sistema. Tem uma notícia boa nesse gráfico aí, eu acho. Qual? Seguinte, você vê no gráfico que você tem 14 senadores de oposição que ficam mais 4 anos, que foram eleitos. Tá aí, o gráfico de novo. Aí temos o gráfico de novo, maravilhoso 14, esse gráfico. Só que o que vai acontecer, Segré? O apelo para a votação do Senado vai ser muito a questão do STF. Não sei se felizmente ou infelizmente. Sim. E aí você vai ter, no mínimo, André, no mínimo, um senador de oposição de verdade por estado. No mínimo, você vai eleger desses dois. 27 mais 14 são 41. Alguns estados, nós teremos até 2. Eu vou te dizer, eu arrisco a dizer, entre Centro-Oeste, Norte, Sudeste e Sul, você vai ter aí uma conta bem baixa, mais uns 5 estados com 2 senadores de oposição. Aí estamos falando então você está com 45 senadores de oposição. Né? Agora, o que o Sono falou é muito importante. Isso, na teoria, é o que está todo mundo dizendo. A gente precisa disso agora. Aí chega em 2027, né? Na posse, você tem 45 senadores de oposição. Então agora as coisas vão acontecer. Agora o Senado é de verdade. Agora o Senado vai acontecer isso, não vai deixar passar nenhum abuso de autoridade, nenhuma ilegalidade. E aí, se começar o jogo morno, com 45 senadores de oposição, aí você vai desacreditar totalmente o Senado, porque as pessoas não prestam. Aí já acabou. Aí acabou, porque olha só o gráfico. Você tem 7 senadores governistas que ficarão, André, somente 10%. Mas e aí como você vê? Como que ficaria nesse caso? Pois é, Segré, acho que tem 2 elementos que eu queria... Eu não tenho a resposta, mas que eu queria trazer 2 complicadores a isso, né? Um pouco em cima do que o senhor estava falando. Um deles é que, assim, será que aquilo que a gente está chamando de direita é direita? Né? Porque na esquerda a gente tem plena convicção, ou eles têm plena convicção de que são de esquerda, eles sabem o que significa ser de esquerda. Na direita, será que os nossos senadores, os senadores que se classificam como centro-direita ou direita, sabem o que é direita? Quantas e quantas vezes nós vemos projetos que são chamados, que são contra liberdades, por exemplo, e passam pelos senadores
da direita. Isso é só interesse ou tem uma burrice também ideológica de falta de entendimento? Ou uma pastinha guardada no STF. Ou uma pastinha. Então, assim, a esquerda, né, e aí é o outro complicador. A esquerda, ela primeiro entende porque está há mais tempo. A gente tem uma esquerda formada há mais tempo no país e uma direita formada há menos tempo. Então, por um lado, a gente tem um complicador que é, eu não sei se a direita ou se uma parte dos parlamentares de direita sabe o que significa ser direita. Sabe o que significa ser conservador, sabe o que significa ser liberal, na economia, nas liberdades individuais, etc, etc, etc. O cara acha que ser de direita é só apoiar o Bolsonaro. O cara acha que ser direita é só ser contra o STF. Perfeito. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é só isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, mesmo o cara da esquerda, quando ele é burro pra caramba, e tem muitos, obviamente, eles chegam e falam assim, olha, é isso aqui que é ser esquerda. O cara vai. Na direita, o cara, peraí, não sei o quê, se perde no caminho, não vai na votação e assim por diante. Então, a gente tem também uma doutrinação para o parlamentar, precisa de uma escolinha de parlamentar, o cara precisa entender o que é ser de direita, porque senão a gente faz um gráfico aqui direita e esquerda e o que é de direita é uma direita chopi e o que é esquerda eles conseguem se integrar melhor. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou ontem um novo agravo regimental ao STF. Ele pede que o recurso, a Corte volte a analisar a condenação de 27 anos de prisão imposta pela primeira turma. Para isso, requer reforma da decisão que barrou a apresentação de embargos infringentes, tipo de recurso que permite a reavaliação do caso quando não há unanimidade entre os julgadores. Entre dezembro do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes já havia rejeitado os embargos apresentados pelos advogados de Bolsonaro e decretou o trânsito em julgado do processo. Isso é quando não há mais possibilidades de recurso. E determinou o início do cumprimento da pena. André Marcília, consegue traduzir para a gente o que é isso de recursos, de prazos, de trânsito em julgado e quais são as chances de que esse novo recurso dê algum benefício para o presidente Bolsonaro? Olha, Segre, eu estava vendo aqui e já, inclusive, saiu a decisão do Moraes julgando prejudicado o recurso. Já está, é rápido, né? Já, rápido. Agora, eu confesso a você que isso era esperado. Claro. Porque o que ocorre? O que é o agravo regimental que eles fizeram? É quando você questiona uma decisão monocrática, individual, e diz assim, bom... e aí eles pedem o seguinte, se retrate, Moraes, ou se você não se retratar, jogue para o plenário. O regimental é isso, é para questionar uma decisão monocrática e jogar a decisão para o plenário. O problema é que o Moraes tinha decretado, errado, mas tinha decretado o trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado, não cabem mais recursos. Então, estava óbvio que a saída do Moraes ia ser, eu decretei o trânsito em julgado, portanto, não cabem mais recursos depois de eu ter decretado. Portanto, vocês estão fazendo um agravo regimental, eu vou julgar prejudicado. É isso que quer dizer prejudicado, ou seja, não faz sentido o recurso. E foi a decisão que ele deu. Era esperado. Eu não sei, eu não entendi até agora, por que a defesa do Bolsonaro fez esse recurso, porque claramente ia acontecer isso. O que eu creio que a defesa deva fazer, e provável que seja esse o próximo passo, é o que a gente chama no direito de revisão criminal. A revisão criminal não é um recurso, mas é uma ação que ela é feita depois do trânsito em julgado. Então, o jogo do Moraes é dizer, não venham me perturbar porque eu já decretei o trânsito, não cabe mais nada. Só que tem um recurso que cabe justamente quando o trânsito é decretado, que é a revisão criminal. Para que ela serve? Para discutir legalidades. Portanto, é o prato perfeito para o processo do Bolsonaro. E ela faz com que esse processo, essa ação vá para um outro ministro, ou seja, tira da mão do Moraes e jogue para a decisão do plenário. Eu acho que esse é o caminho. Eu só não sei por que ainda não foi feito, mas provável que esse seja o próximo passo da defesa. Agora, quando o governo do amor menciona a defesa da democracia contra os golpistas e os terroristas e tudo, uma das estratégias da esquerda em geral, isso aconteceu na Venezuela também, é tirar do meio candidatos que possam atrapalhar uma vitória eleitoral da esquerda. Olha que curioso. O Ministério da Justiça enviou, Ministério da Justiça, governo Lula, Ministério da Justiça Lewandowski, mesmo que já picou a mula, enviou à Polícia Federal um pedido para que seja investigado o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República em 2026,
por uma representação que aponta suposto crime contra a honra do presidente Lula em publicações nas suas redes sociais. A solicitação foi formulada por uma diputada do PT, que curioso, e encaminhada à direção da PF para análise dos fatos e preservação das provas digitais. Bianca, mais uma tentativa de colocar uma inelegibilidade em um candidato com força para disputar? Sem dúvida, e vão fazer isso até os 45 do segundo tempo. Eles estão desesperados para que o Flávio ele não seja um candidato, porque ele tem crescido, né? E ele tem chamado a atenção. E muitos, só por causa do sobrenome, já escolheram, né? Mas ele realmente, quando você para ouvir, você percebe ali que ele tem estudado, ele tem se preparado, não é de agora, né? Então, é bem provável que essa decisão foi muito bem pensada, e eu espero que também eles já tenham se precavido, né? Porque isso estava mais na cara que bigode, que eles iriam para cima, que eles fariam de tudo para calar e para tirar ele do páreo, né? Então, espero que eles já tenham tudo articulado, tudo até preparado para lidar com tudo isso. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção, Lucas, é que pouca gente da direita se atentou a estes dados que eu vou compartilhar e que já aqui falamos inúmeras vezes. O dia em que Bolsonaro foi colocado como inelegível pelo TSE foi dia 30 de junho de 2023. No mesmo dia, foi inelegível a Maria Corina Machado. Mesmo dia. Casualidade? Olha, tem muitas coisas, né? A própria multa que, pelo partido ter pedido acesso a informações, uma multa de 22 milhões de reais, né? Mas a deputada do PT me deu uma ideia. Eu também vou entrar com um processo de ataque à honra do presidente Lula. E o réu, ou no caso a ré, vai ser Janja da Silva, porque ninguém denigre mais a honra do presidente do que a sua esposa. Gostei. E essa pode ser legal, é? Eu não tenho a mínima ideia de como funciona isso, mas vamos nessa. Eu vou perguntar para meu assessor, André Marci. Ainda não, eu vou ter que pagar honorários, mas a gente dá um jeito. Professor Suano. Primeiro, depois da explicação do André, eu vou furar a fila. Mas daí. Porque vai ser muito difícil. Veja, vamos lá. Já era esperado que eles fizessem isso. Por qual razão? Eles tomaram um susto. Não foi com a indicação do Flávio, foi da resposta que a sociedade deu para o Flávio. É isso aí. Ou seja, agora eles têm dois problemas. A sociedade deu a resposta dizendo assim, não, o deputado Flávio Bolsonaro, ele é o cara que pode sim dar continuidade àquelas transformações que eram propostas pelo bolsonarismo, e ele tem capacidade de articulação e negociação e diálogo com todo mundo. Ao contrário do que as pessoas estavam falando. Aí eles se assustaram, porque eles disseram, então realmente o Flávio é o cara que tem condição. Mas eles criaram um problema maior, porque eles jamais imaginaram que o Bolsonaro seria capaz de qualquer pessoa que ele indicar ser bem aceita pela sociedade. E desculpa, Segredo. Manda. Uma coisa interessante, né? Tal qual fizeram com o presidente Bolsonaro, estão fazendo com o Flávio. Não encontraram nada. Aquelas coisas que falavam dele não tem absolutamente nada. Então foram no quê no Bolsonaro? Cartão de vacina, joia, incomodar a baleia. Agora os caras vão tentar processar o Flávio porque ele atacou a honra dizendo que o Lula é amigo do Maduro, coisa que fomos proibidos de falar durante a campanha. E o Lula recebeu o Maduro recentemente no Brasil e disse, vejam, ele é um homem bom, falam que ele é um homem mau, então... Acho que está provada a amizade deles, e Lucas, né? sempre se manifestou positivamente, sempre. Inclusive o Maduro se manifestou positivamente em relação ao Lula. E silenciou agora. E aí é que está o detalhe, por exemplo, e foi interessante quando você falou isso, por quê? Porque como eles não têm dados concretos, eles vão exatamente naquilo que o termo seria um termo nojento, perfunctório, que é o superficial. Tá? Por que é o superficial? Como é que eles vão punir o Flávio Bolsonaro para ele falar ou fazer a única coisa para o qual ele é pago pela sociedade brasileira, que é expressar seus posicionamentos, suas opiniões, suas análises sobre uma determinada realidade do universo político e das lideranças políticas? Eles não têm o que pegar dele. Foi perfeito o que você falou. Não tem o que pegar, estão fazendo o que fizeram com o Bolsonaro. E outra, também tem um detalhe, né? Porque se é a questão de rede social, né, um post, né, se a questão é essa... Também tem um outro aspecto, porque quando ele era presidente ainda, né, o quanto que atacaram a honra, né, do Bolsonaro, jogaram
futebol com a cabeça dele. Fascista, genocida. Falavam da Marielle. Até de pedófilo chamaram. Também ele. Aquela moça, aquela artista que disse que queria passear com o corpo dele. Você lembra? Não sei se vocês estão lembrados daquela artista. Sim, não lembro o nome dela mesmo. Bom, o Janones mesmo, em 2022, colocou um post de queimar as casas dos opositores, da direita, do bolsonarismo. Diga, André. Agora, tem esse aspecto, né? O Flávio começa a chamar a atenção. O lado bom, vamos olhar o outro lado. Bora. O outro lado é que estão levando a sério a candidatura do Flávio. Né? Então, enfim, começou a incomodar, significa ninguém chuta cachorro morto, como se diz. É verdade. Então tem esse ponto. E tem um outro ponto que é o seguinte, essa Dandara aí, não sei o que é cosplay da Erika Hilton, né? Elas duas fazem essas coisas, né? Ficam, ela e junto com o Lindenberg, ficam ali acionando o Ministério Público e tal. Eles estão buscando também construir uma narrativa de que o Maduro não tem ligação com o Lula. Porque como é que funciona? Quando chegarem as eleições, alguém dirá assim, olha, o Maduro estava com o Lula ali no Palácio do Planalto. O outro dirá, opa, o Joesley Batista, imagina só, o Joesley Batista pegou, ele é o ministro das Relações Exteriores fantasma. Sim. O cara pegou um jatinho e foi conversar em nome do Lula com o Maduro em Caracas. Imagina se o Lula não tem ligação com o Maduro. Mas quando isso for levantado nas eleições, alguém dirá, opa, não é verdade. Tanto que a Dandara fez um pedido e o Ministério da Justiça está ali processando em razão disso. Então, aí, você tem a narrativa de que não é bem assim por conta dessa decisão ou dessa apuração que o Ministério da Justiça faz. E vamos também fazer um registro de que o grande finale do Lewandowski, né? O ato final do Lewandowski é ter feito essa pataquada. E isso mostra quem é o Lewandowski. Eu reitero aqui o meu desejo de que no lugar do Lewandowski fique um boneco de posto. Né? Aqueles que balançam o braço, não serve para nada o Lewandowski. O boneco de posto serve para alguma coisa. O cara está saindo do Ministério da Justiça sem a gente lembrar que ele entrou. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, comparou as condições de prisão do pai e as do ditador deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, atualmente detido nos Estados Unidos. Em um vídeo publicado no X, Eduardo declara ter inveja de Maduro ao ver imagens do chavista caminhando em um espaço amplo e tomando banho de sol, enquanto, segundo ele, seu pai estaria submetido a condições mais restritas no Brasil. Vamos ouvir. I am jealous of Maduro. Yes, that's it. When you see this kind of image that he can walk around in such a great space, I start to compare with my father, former President Jair Bolsonaro, who was convicted for 27 years in jail because in a allegedly attempted coup d'etat, in a day that no weapons, no guns was seized, and in a day, January 8th of 2023, when my father was literally at the Disney World's land in Orlando. Eu não sei, André perguntava por que está falando inglês. Imagino que seja para a imprensa americana, para o público internacional. Professor Suano, os direitos humanos que defendem tanto a volta do Nicolás Maduro para a Venezuela poderiam também trabalhar, porque são todos humanos também, né, nas condições dessa cela solitária do presidente Bolsonaro. É porque, da perspectiva da esquerda, nós não somos humanos. Nós somos os exploradores de uma massa proletária. Então, como nós somos os exploradores da massa... Por que nós somos exploradores? Porque a gente defende a propriedade, defende a liberdade, defende o empreendedorismo, defende o trabalho. Então, nós somos os exploradores. Nós não somos humanos. E quando você vê essa comparação que ele está fazendo, e o Eduardo Bolsonaro, ele é bem proativo e ele consegue falar determinados pontos que são essenciais. A prisão do Nicolás Maduro não é uma prisão espetacular, mas é 100 vezes melhor do que a situação em que está o Jair Messias Bolsonaro, numa condição em que o Jair Messias Bolsonaro está preso ilegalmente. Porque tudo aquilo que foi apresentado até o momento demonstra que o processo dele é ilegal e a decisão também foi ilegal. Ou seja, o Jair Messias Bolsonaro é um preso político que vai morrer, está sendo submetido à tortura. Mais um dado. Por qual razão? Como nós não somos humanos, eles adotam o princípio dos direitos humanos pontualmente e estrategicamente, porque para eles não interessa a lógica dos direitos humanos. Porque os direitos humanos é uma construção nossa, da direita. Fomos nós que construímos os direitos humanos, nos contrapondo àqueles abusos que aconteceram em especial no pós-45. E fomos nós cristãos, como o deputado Lucas Bob falou, fomos nós cristãos que criamos inclusive o conceito de humanidade.
Fomos nós que criamos a humanidade como um todo. Pelo fato de sermos filhos do mesmo Deus, somos todos irmãos e somos humanos e somos iguais por essa razão. Fomos nós que adotamos isso, fomos nós que espalhamos isso, fomos nós que criamos isso. Mas para eles não interessa, mesmo porque essa é a verdade da esquerda. Para a esquerda, e eles mentem dizendo que tem religiões que são de esquerda, não existe. Mas para a esquerda, em especial a esquerda marxista, não existe a ideia de religião. A religião é o ópio do povo e a religião tem que ser extinta. Ela faz parte da superestrutura para garantir uma dominação. Por isso, na sociedade perfeita deles, a religião tem que ser extinta. Essa é uma outra lógica. Logo, eles vão usar os direitos humanos da maneira como eles querem, porque eles não têm moralidade, eles são amorais. Estrategicamente funciona, aplica para esse. Para aquele não aplica. E a direita pode aplicar? Não, porque a direita não é humana. André, nós temos, e você compartilhou agora, a resolução do ministro Alexandre de Moraes. Sim. Coloca na tela, por favor, Larissa. Conta aí pra gente. Eu não vou conseguir ler tudo isso. Você que manda aí, assume aí a leitura. Me surpreende muito que não tenha nenhum erro de português, né? Essa é a primeira coisa. E também são poucas as vezes que ele escreve em caixa alta e não tem uma exclamação. Eu não sei. Será que foi ele? Será que foi ele que escreveu? Mas o ponto-chave aí é o seguinte, né? O que ele diz é basicamente isso. Estão considerando o trânsito em julgado, ali é o segundo parágrafo da ação penal, iniciou-se o cumprimento definitivo da pena do Bolsonaro, em regime fechado. Portanto, a partir daí, ele está dizendo que o agravo regimental é incabível. Então, justamente porque houve o trânsito em julgado. Depois do trânsito em julgado, não cabem mais recursos. Então, ele julgou prejudicado. Prejudicado significa que não há espaço para o agravo, né? Que ele fica de lado porque o trânsito já foi feito. Agora, vale a gente, na minha explicação, eu só não contei por que ele errou ao decretar o trânsito em julgado. Ele errou pelo seguinte: cabiam ainda embargos infringentes. Estava no prazo dos tais embargos infringentes. Lembrem-se que nós lá atrás falávamos disso. Olha, cabem embargos infringentes, porque isso vai levar para a segunda turma. A segunda turma é que vai analisar a decisão da primeira. E aí o Moraes, o que ele fez? Dentro do prazo, ele se antecipou. Ele teve uma crise de ansiedade. Crise de ansiedade. Não, é que a justiça brasileira é muito rápida. Muito a rápido. população tem acesso sempre, resolve os problemas muito rapidamente. Jogou antes do recurso, né? Então ele foi lá e decretou o trânsito. A alegação do Moraes é a mais bizarra do universo. Ele diz o seguinte: como a jurisprudência do STF vai no sentido de não ter sucesso esse tipo de recurso, então não precisa nem fazer. É mais ou menos maluco, né? Maluco. Ou seja, como a jurisprudência não aceita, porque a lei fala, você pode fazer embargos infringentes quando a decisão não for unânime. E não era. O Fux deu aquele voto que a gente conhece. Sim. Então não era unânime. Mas como a jurisprudência do STF diz que precisa mais de uma divergência, isso é jurisprudência, não a lei. Então precisa de mais de uma divergência, e teve uma só, esse recurso não vai ter sucesso. Agora, o recurso, ter sucesso ou não, é uma coisa. Outra coisa é eu ter direito a fazer o recurso. Claro. Você não pode decretar o trânsito antes de eu escolher fazer ou não o recurso. O Moraes, ele é totalmente insano juridicamente e não só juridicamente. Mas aí a pergunta, Lucas, é por que os outros ministros não fazem absolutamente nada? E não estou falando dos ministros enturmados, da mesma turma. Estamos falando de outros ministros. Luiz Fux, André Mendonça, Nunes Marques. Sinceramente, Segré, é uma pergunta que eu gostaria de ter a resposta para te dar, porque eu entendo que, por exemplo, dentro do... na verdade, assim, se a gente traçar um paralelo entre, vamos dizer, pessoas intelectualmente honestas e pessoas que põe a sua intelectualidade em dúvida, para ser bastante razoável, né? É o que o presidente Bolsonaro fazia, jogava dentro das quatro linhas. E por isso que nós tivemos tantos problemas, porque ele sempre respeitou as leis, coisa que o outro lado não fazia. Então eu entendo que o Fux, por exemplo, dá um voto divergente, o próprio André Mendonça, que certamente diverge dessa condição toda, assim como o Cássio, e acredito que outros ministros pessoalmente também diverjam. Eles talvez estivessem esperando ali o momento adequado, fazer isso, fazer aquilo. Existe, também não podemos nos esquecer, apesar de todos os problemas que existem internamente ali, um corporativismo muito grande, né? Uma preocupação, uma liturgia de não fazer uma crítica pública a outra, a um ou ao outro. Enfim,
Se tem alguma coisa escusa no meio disso, eu sinceramente não sei. Eu só sei que o resumo do meu sentimento nisso tudo é de muita tristeza, sabia? Não só pela minha relação pessoal com o presidente, que você sabe qual era. Eu fui o último a vê-lo dia 4 de agosto, antes da polícia levá-lo ainda preventivamente. E ele saiu do partido com pressa para chegar no horário, para não se atrasar, para cumprir a cautelar. Eu estava em Brasília. Não só pela boa pessoa, pela boa figura, pela liderança política, mas pela situação do país. Se ele está nessa situação e o novo nome que surge já está sendo processado por um crime de opinião, como disse o professor Suano, onde que nós vamos parar? Eu sei que é uma coisa já cansativa, a gente está falando isso há, 5, 6 anos, mas onde que nós vamos parar? Qual é o limite disso? É muito triste ver o nosso país nessa situação. 3 dos 4 órgãos públicos listados no contrato milionário firmado entre o Banco Master e o escritório de Viviana Barsi de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, negam ter qualquer registro da presença da advogada em suas instalações. As informações foram publicadas por Malu Gaspar. Desde janeiro de 2024, quando o contrato entrou em vigor, o Banco Central, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional afirmaram que não têm identificado qualquer registro de entrada da Viviana em suas dependências. Professor Suano, baita contrato caro para não ter feito nada, né? Eu lembro que uma vez eu assisti uma entrevista de uma época em que os empresários brasileiros todos diziam que começavam sua carreira empresarial como contínuos. O que é o contínuo? O office boy. Aí perguntaram para eles, qual é a função do office boy? Ele é o cara que entrega as encomendas e eles começam daí porque eles aprendiam a administrar sem fazer curso de administração, por isso que eles acabavam virando empresários. OGU. Genial, mas por que eu comecei isso? A impressão que eu tenho que ela é a contínua que mais ganha dinheiro no Brasil, porque me parece que o papel dela não era fazer o trabalho de advocacia, mas de levar recados, entregar as correspondências, entregar as solicitações. O problema é que eu não sei para quem. Porque se ela não esteve em nenhum lugar, a gente tem que saber quem são as pessoas que estiveram nesses lugares para conversar, seja por telefone, seja presencialmente. Muito provavelmente me parece que ela é. E além de tudo, se a notícia do jornal estiver correta, além de tudo eles não sabem fazer conta. Porque eles falaram que é dividido em 5 núcleos para trabalhar com instituições. Aí quando você conta os núcleos, na realidade são 3 núcleos divididos em entidades. Mas quando você conta a entidade, então são 6. Então eles têm que decidir se são 3 núcleos ou se são 6 entidades. Ainda assim, se isso está no contrato, e eu não fui fazer a pesquisa, eles não sabem fazer conta. O que me parece quando eu vejo o caso deles, ela foi muito bem paga para entregar os recados adequadamente. É o que me parece, apenas com base nas fontes de jornal. Agora, se porventura desejarem que eu faça uma análise, não aqui, eles um dia chegarem para mim acharem que eu tenho importância, então me entregam os documentos. Eu vou adorar ouvir. Tudo bem, mas olha só que curioso. Eu lembro, há muitos anos atrás, tipo 2001, tinha um cliente, eu administro empresas de capital estrangeiro, e tinha um cliente que tinha feito um contrato com outra empresa e teve um valor involucrado nisso. A Receita Federal, na época, chamou eles para que explicasse qual era a contraprestação. Por quê? Se não tivesse contraprestação, é lavagem de dinheiro. Estou lavando dinheiro de um lugar para o outro, pagando um imposto por isso, mas não existiu a prestação. Claro. Por que a Receita Federal não pergunta qual é a prestação? Por que o ministro Alexandre de Moraes não processou a Malu Gaspar por calúnias? E aí vem outra pergunta. Se tiver, e eu tomara que tenha CPMI do Banco Master, uma das perguntas para a esposa do ministro Alexandre de Moraes, ou melhor, porque provavelmente ela não vai declarar, vai ter um habeas corpus, sei lá, para o Borcaro. A pergunta seria, senhor Daniel Borcaro, você teria contratado a mesma advogada se ela não fosse casada com o ministro Alexandre de Moraes? Essa é a única pergunta. Qual seria a resposta? Claro que não. Tanto que o Cacai está aí bravo, né? Não apareceu o Cacai reclamando. Esse escritório de parentes. Por quê? Ele não tem parente. Por ele não ter parente, né? Casa com Gilmar Mendes agora que está divorciado. Tem casa boa.
Boa. Enfim. eu não queria nem imaginar a cena. Então, meu Deus, agora eu não consigo desimaginar. Você agora causou um problema pra mim aqui. Quando o almoço é broca. É brincadeira, viu? Mas, enfim, é um pouco isso. Esses escritórios de parentes passaram na frente de quem, enfim, passou a vida vivendo de um tipo de advocacia muito comum em Brasília, que não é vista como ilícita, mas é questionável do ponto de vista moral, que é uma advocacia de lobby, que é uma advocacia de acessibilidade. Então, o ministro tem lá 5 mil processos e 25 estagiários que passam o dia inteiro dizendo porque não denego o segmento, não segmento, enfim, não lê e já toca para frente. E aí você tem a possibilidade de um advogado levar e falar, olha, esse aqui você lê. Bom, isso é um baita de uma diferencial. Repito, isso não é ilícito, mas é questionável do ponto de vista moral. Então, esse tipo de advocacia se ressente desses advogados de parentes que passam a ter um acesso de alcova, praticamente, né? Como no caso aí da advogada da Viviane. Então, isso é um problema que merecia não só uma investigação, né, se nós estamos apenas mesmo no terreno do lobby ou se há aqui algo mais, se nós não descambamos para o terreno do ilícito, porque, sinceramente, 129 milhões para você pagar... Você vê os influenciadores de direita receberam 2 bilhões aí para 8 postagens. Sim. A mulher do Moraes ia receber 129 milhões e não tinha postagem nenhuma. Bom, então é um negócio que... Teria que ser processado. É outro tipo de influência, não é digital. Outro tipo de influência. É uma influência ali no ouvido, né? E com a suspeita de que o próprio Moraes teria atuado diretamente numa espécie de advocacia administrativa, porque ele próprio contatou-se com o Galípolo, e o Galípolo não quis dizer qual era a conversa que ele teve com o Moraes. Colocou sob sigilo dizendo que aquilo era uma intimidade. Pô, se era intimidade é porque estava errado. Com certeza. Porque dentro do Banco Central você tem intimidade com o ministro, está errado por si só. Não importa a conversa, já está errado. Claro. Então, assim, isso tudo nos levaria a uma investigação para ver se não se descambou para o ilícito. Mas não. O contrário é o que acontece. O Moraes é que está saindo aí para investigar os outros. Não, mas vamos tomar um exemplo. Gostaria de tomar um exemplo contigo. Eu abro uma empresa, sou laranja teu, cobro por uma assessoria e você, através do teu cargo, abre portas. Isso está errado. Eu seria considerado um laranja. E muito provavelmente os dois terminaríamos presos. Imagine, vamos ampliar esse exemplo um pouquinho. Imagine um senador da República. Ok. Vamos dizer, Flávio Bolsonaro. Perfeito. Que concorda que deveria ter, porque é eleito pelo povo, mas não tem a caneta tão poderosa quanto a de Alexandre de Moraes. Se a esposa dele tivesse recebido 500 mil reais, vamos trazer esse número assim, ou sei lá, um honorário advogado, 100 mil reais, para defender uma empresa do agro enquanto o seu pai era presidente, o que estariam fazendo com o Flávio Bolsonaro? Perfeito. É só essa pergunta. Em qualquer país sério, e eu tô aqui, como o professor Marcília disse, a gente precisa tratar todo mundo igual. O Suano também falou, a Bianca também. Nós estamos aqui tratando de igualdade. Acho que o ministro tem o direito de se defender. E os indícios dão conta de que aparentemente há uma advocacia administrativa, um tráfico de influência. Acho que ele tem o direito de se defender. Não dá pra gente apontar o dedo e dizer, apesar dos fortes indícios. Mas em qualquer país sério, ele mesmo se afastaria do cargo. Um juiz do Supremo Tribunal Federal não pode estar envolvido num caso desse. É a Suprema Corte do país. Agora, fiquem de olho em quem vai assinar a CPMI. Porque candidatos que estão dizendo que vão para o Congresso ano que vem para combater os desmandos do Supremo, não sei o quê, mas tem medo de assinar a CPMI num ano eleitoral, já mostram o que eles vão fazer ou não vão fazer lá na frente. Né? E aí estamos falando sempre de eleitores da direita, porque os deputados e senadores de esquerda não te assinam uma CPMI para investigar qualquer caso de corrupção, nem morrendo. E aí vem, não tem corrupção boa ou ruim, é corrupção ruim, sempre. Quando você tem alguém que possa ser da direita, e se tiver, a gente vai denunciar aqui também. Isso aí. Porque corrupção, é tirar dinheiro do povo. Não tem uma corrupção boa e uma ruim. Então, se tiver corrupção, e o dia de amanhã tiver algum indício de uma corrupção de alguém de direita, eu espero que os deputados da direita também assinem.
E deveria ter um compromisso na CPMI, não sei se isso é válido, não sei, dizer, gente, estatuto da CPMI, quem quiser ser chamado tem que depor, não vamos bloquear a ninguém. Então, você quer chamar a Michele Bolsonaro? Chama. Quer chamar a sei lá quem? Chama. Mas se eu quiser chamar a Luiz, ao Fábio, o filho, eu chamo. Se quero chamar a esposa do Moraes, chamo. Esse deveria ser um acordo, mas hoje se bloqueia tudo, ou não? Cadê o Alcolumbre, né? Cadê também a oposição atuante? E tem que ir para cima mesmo, tem que reivindicar. E sabe que quando chega nesse ponto, eu penso que eles já fizeram tanto isso, mas tanto isso, que você começa a relaxar, entendeu? É quando você faz aquela coisa errada. Faz a coisa errada, ninguém reclama. Aí você vai avançando, né? Você não, eles, né? Eles foram avançando. Dá pra gente imaginar o que já não aconteceu. Ao ponto de ela sequer ir ali, né? Bater cartão ou fingir qualquer coisa. Podia até disfarçar, né? Podia até fingir que estava trabalhando, mas nada, né? A Viviane nem se deu ao trabalho. Então, tudo isso também é esse lobby, é esse network, né? Ela estava só fazendo network, então, também. Cobrando caro, né? Eu adoraria fazer um network desse. Eu posso até fazer um jantar na minha casa. Agora, 129 milhões? Meu Deus. Agora, pensa sobre, né, suspeição. Porque, até no julgamento, né? Os advogados dos réus, eles vinham lá, eles davam trilhões de provas ali de que não era o Moraes que devia estar julgando, né? Ou não devia nem estar lá. Mas não, todos nós aqui, não, isso aí, indeferido, né? Tipo assim, ele decide tudo. Então, o que incomoda mais é a falta de alguma ação mais enérgica da oposição, inclusive cobrando ao Alcolumbre. Bianca, se você me permite, Segre, só pegar esse gancho rapidamente, desculpa. Claro, imagina. E eu sempre digo que esse é o maior legado que o Lula deixou para o Brasil. E, obviamente, um legado negativo. A institucionalização da corrupção. Eu tenho 38 anos e gosto de política desde novo, acompanhava os debates nos anos 90, Fernando Henrique, Lula, os anões do orçamento, a privatização da Vale, roubava R$1.000 era um escândalo. Que você falou, corrupção é corrupção, mas R$1.000 era um escândalo. Roubaram 80 bi dos velhinhos do INSS, o filho do Lula está até aqui envolvido. E a oposição, eu concordo que assim, a gente tem uma dificuldade muito grande, também falta uma atuação mais coordenada, nós somos muito juvenis comparado com a esquerda, não temos a máquina na mão, e mesmo com o presidente Bolsonaro não tínhamos o sistema EF, como dizia o capitão lá, enfim. Mas no final das contas, a própria população perdeu a capacidade de se indignar com isso. Veja que corrupção não é mais uma pauta nas eleições, não se fala mais de corrupção, 80 bilhões, já devolveram 3. E devolveram assim, né? Pegaram o nosso dinheiro para devolver para os velhinhos. Agora os 80 ninguém sabe onde está. Então, devolve. Complicado. Agora o celular do Vorcar tá todo mundo preocupado com a pornografia que está lá e não com a corrupção. Opa! Eu vou fazer um elogio, é fantástico, o deputado falou por uma razão. Eu vi o que ele está falando. E é interessante que é exatamente isso, eles transformaram o crime em escala industrial. Porque que havia corrupção, havia. Mas eram batedores de carteira, quase isso. Sim. Eram indivíduos que faziam aquilo. E você podia pegar, e detalhe, eram batedores de carteira que indignavam um nível moral tal que chegava ao absurdo. Hoje, tornou-se a aberração que foi tornada comum e depois de tão comum se tornou normal. E eles industrializaram, eles criaram uma cadeia produtiva da corrupção. Em todo lugar que você vai tem corrupção. E o povo se acostumou com isso. Era o fiscal da obra da Petrobras que tomava uma graninha, não o diretor, o presidente, o ministro, né? Quando se descobria isso era uma afronta. Esse cara, ele era apontado na rua, esse cara era cuspido, porque não se admitia moralmente que se fizesse isso. Foi perfeito. Você falou que você é jovem, mas a percepção do processo histórico te dá sabedoria, porque é exatamente isso, eles industrializaram. O grande problema para nós, e aí eu vou falar rapidamente, é que nós não temos ainda configurado o que é lobby no Brasil. Mas tem um problema. Não, o lobby não é legalizado. Tem um projeto de lei que está na gaveta.
Como você não sabe o que é lobby, porque o lobby ele é necessário, porque o lobby é um indivíduo se apresenta representante de um grupo e apresenta propostas, inclusive de projeto de lei, como projetamento estratégico. Isso já existe. Isso já existe. O problema todo é que como não está regulamentado para dizer o limite é aqui, no momento que você coloca dinheiro e no momento que você desvia dinheiro ou vira laranja, isso é crime como tem nos grandes países, nas grandes economias, nas grandes democracias. Como não tem isso, é o que acontece. Todo mundo diz assim, não, eu sou um consultor. Aí cria uma consultoria que, na realidade, essa consultoria vai lá para ficar batendo papo com os caras e diz assim, quanto que você quer para fazer isso? Eu peço pro cara, te dou um pedaço, fica um pedaço, você distribui uma outra parte para tua galera. E isso é corrupção. Óbvio. Isso é tráfico porque não está definido. Se tivesse bem configurado, aí vem um cara e diz, não, isso é íntimo, eu não vou falar. Por que eu não falo? Porque ninguém sabe, então ele pode fazer o que ele quiser. Aí é que está o problema. Você tem que definir muito claro qual é o limite que se vai para determinar. E não tão, porque não há interesse deles. Aí um indivíduo pode simplesmente ganhar milhões para dizer o seguinte, não, eu apenas sou especialista em cortes superiores. Se não pode nada, pode tudo. Agora, houve uma institucionalização da corrupção nos governos petistas, mas houve também uma transparência maior a partir das redes sociais. Claro. Não à toa. Então a gente começou a descobrir as coisas melhor do que a gente descobria, porque antes a gente dependia da TV aberta. E a TV aberta tinha seus interesses com esses governos que eram também corruptos. E hoje, não é à toa que justamente os governos petistas são os que mais combatem as redes sociais. Verdade. Agora, uma coisa é clara. Que a senhora Viviane Barsi é boa negociadora de honorários, é boa. É boa. Porque até agora o Ronaldinho dos negócios era o Lulinha. Agora já me parece que foi tirado desse trono. Porque... Fizeram uma conta, Segre, para você ter uma ideia, ela teve 232% de aumento de capital do patrimônio. De um ano para o outro. Se ela seguir nessa toada, a conta que eu vi era a seguinte, se ela seguir nessa toada até 2043... que é o ano quando o Moraes se aposenta, ela teria, o patrimônio dela chegaria a 1000 vezes o PIB mundial. É o Musk que se cuida. 2025. Cuidado, Elon. Então, Cuidado, Elon. E falando de contas, o Tribunal de Contas da União, através do seu presidente, ministro Vital do Rego Filho, se reuniu ontem com o presidente do Banco Central, belo nome, né? Gabriel Galípolo, na sede da autarquia em Brasília. A reunião foi realizada a portas fechadas, após tensões ao respeito dos limites de atuação entre os órgãos. O Banco Central questiona pessoas técnicas em suas dependências por entender que há risco à autonomia legal. O tema segue em análise depois da reunião entre as cúpulas das duas instituições. A imprensa, Vital do Rego, detalhou o encontro. Vamos acompanhar. O presidente Galípolo nos recebeu muito bem, assim como acontece com todos os seus diretores, quando o TCU está com eles, presente ao Banco Central. Nós fizemos uma reunião com objetivos claros de dizimar qualquer tipo de dúvida a respeito da nossa competência. E o Banco Central, assim como na nota técnica e nos embargos, o Banco Central disse que era muito importante que o TCU fizesse a inspeção, fizesse a fiscalização, porque gostaria, assim como é histórica a relação nossa com o Banco Central, não vem de anos, não vem de meses, vem de décadas, né? Eu estou levantando, inclusive, processos que são muito comuns e parecidos com este. Então, nós tivemos do Banco Central as portas inteiramente abertas e necessárias para o poder fiscalizatório de segunda ordem do TCU. Eu agradeço muito a forma como o Banco Central se portou, porque o Banco Central quer o selo de qualidade do TCU. O Banco Central quer a segurança jurídica que o TCU pode dar. Ainda sobre a reunião, o ministro anunciou que terá acesso aos documentos do Master. Vamos ouvir de novo. Na reunião que fizemos hoje, nós definimos que o TCU vai ter acesso aos documentos do Banco Central que foram base para o processo liquidatório, que só quem podia liquidar era o Banco Central, nós nunca discutimos isso, né? E cabe ao TCU fazer análise dos documentos que estão à disposição do TCU já a partir de hoje. Agora, nós temos um calendário, e esse calendário vai ser ajustado entre as unidades técnicas. O ministro também informou quais serão os próximos passos. Vamos acompanhar também. Agora em diante, nós vamos fazer um calendário
certo? Já muito rapidamente entre as nossas unidades, certo? Já habilitei para o Banco Central os nossos interlocutores. O Banco Central já habilitou 2 diretores da instituição. E aí vamos prosseguir rapidamente, porque o compromisso da Corte é terminar esse processo o mais rapidamente possível. Veja, mais uma vez as coisas se misturando, né? Nós lutamos tanto pela autonomia do Banco Central. O Banco Central é autônomo. O Tribunal de Contas é um órgão politizado. Por aí você já pode imaginar o que está acontecendo. Acho que o Banco Central fez um trabalho sério. O Tribunal de Contas tem todo o direito de querer fazer uma auditoria, de querer acompanhar. Mas nós temos que respeitar, sobretudo, a autonomia do Banco Central. André. Olha, eu vi o tal do Rego aí falando que o Banco Central quer o selo de qualidade do TCU. Né? O TCU não tem selo de qualidade para entregar para o Banco Central. Aliás, nem para ninguém. E nem segurança jurídica. Ali entre TCU e STF, entre um e outro, nesse caso do Banco Master, eu confio em ninguém. Em absolutamente ninguém. Me parece que existe uma grande força-tarefa para realmente desliquidar o Banco Central. Porque ao desliquidar o Banco Central, você apaga o rastro do crime. É como se você tivesse um assassinato e descobrisse a pessoa viva, né? E aí não tem mais o crime. Então, se o banco voltar ativa, ninguém mais fez nada. Só que essa pessoa viva é o tio Paulo. Eles querem botar o tio Paulo erguido, entendeu? Não tem a pessoa viva para ser posta. Eles vão se esforçar. E aí, de novo, reforçamos o conceito. O Borcaro, nos Estados Unidos, deu a expectativa de que a liquidação poderia ser revertida pelo TCU como um argumento para que Estados Unidos não validasse a liquidação. Então, olha como. Se alguém paga R$2 milhões para ter 8 postagens, e nós falamos aqui de pura inveja, é fato, pura inveja. Não teríamos aceito, mas pelo menos não fomos nem considerados. A gente é um lixo. Isso aqui dói. Dói muito, porque, eu teria adorado falar, não, me fizeram uma proposta para pagar 2 milhões e eu recusei, porque os meus valores são muito mais que isso. Ninguém propôs para a gente pagar nada, nem 10 mil reais. Aí você vê, 129 milhões para a esposa de um ministro da corte. Aí o TCU, lembrando, a esposa do Jonathan de Jesus tinha um carro que foi vendido, sei lá o que, pelo careca do INSS. Isso ainda não foi clarificado. E aí vem o presidente Lula e agora vai nessa pauta. Gastando o governo milhões, bilhões, para contar à população todas as coisas boas que o governo Lula está fazendo. E que obviamente não chega à população, porque senão não precisaria pagar para mostrar o que está fazendo. E é desaprovado por 50% dos eleitores e aprovado por 47%. Isso de acordo com uma pesquisa da plataforma de jornalismo meio do Instituto Ideia, divulgada hoje. A diferença está dentro da margem de erro, de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. E não souberam responder, somam 3%. Bianca, eu ainda não consigo entender como somente 47% ou como 47% aprova a gestão do presidente Lula. Alguma ideia? Não dá para saber o que essas 47%, né, do número aí total de pessoas entrevistadas, o que eles estão vendo de tão positivo? Bolsa Família. Exatamente. Ou então estão aí ligados ao governo, de algum jeito estão acreditando na narrativa, só assistem as emissoras, né, essas que a gente sabe que são contratadas pelo governo, né, que são assessorias de imprensa. Ou seja, são pessoas desinformadas, porque custa tanto tanto aprovar esse governo. Custa tanto, custa teus valores, custa a tua inteligência. Você precisa se fazer de burro para aprovar esse governo. Então não dá para entender, não dá para aceitar. Eu tenho uma conta para fazer. Professor, vou compartilhar contigo a conta. 160 milhões de eleitores, 94 milhões de pessoas penduradas no Bolsa Família e algum outro benefício que tira dinheiro de quem tributa para dar dinheiro para quem não trabalha. E eu vou mais longe. Eu adoraria, eu sou defensor e eu briguei, aliás, ele brigou comigo, com o Milei, que me chamou de liberal de esquerda, porque eu defendia a ajuda social, mas no conceito seguinte,
eu procuro emprego, não consegui, bota, vamos lá. Vamos te ajudar, vamos te ajudar. Não, não procuro emprego, não vou te ajudar. Não vou pagar vagabundo. Aí o Milei brigou comigo naquela época. Mas se nós temos 160 milhões de eleitores e 94 milhões de pessoas que não estão colocando as crianças, aí está explicado os 47%. Eu vou um pouco além. Para começar essa questão que você falou do auxílio, isso não é uma proposta socialista. A proposta socialista é manter os caras como escravos desses auxílios. Isso é uma proposta socialista. Claro. Isso foi uma proposta do Friedman para aquecer a economia e é uma proposta de fazer um processo transitório para que não dar instrumentos e armas para a esquerda. Mas é um processo transitório dentro daquilo que você falou. Tem que ter os vínculos para a saída. O indivíduo só pode aceitar se ele tiver um compromisso que ele vai ser retirado dessa Bolsa Família. Isso é um processo de um planejamento estratégico. Você está absolutamente certo. Eu posso estar enganado. O Milei talvez ele tenha sido muito rigoroso com você, mas isso não é proposta socialista. Proposta socialista é deixar eternamente no Bolsa Família. Aí é que entra no socialista. Desculpa, essa proposta do Friedman, que é o imposto negativo, que aliás é o que a gente está fazendo aqui em São Paulo, o programa Superação. Você dá a bolsa para a pessoa, qualifica ela, o governo do estado, aqui através do governador Tarcísio, vai além. Arruma o emprego para a pessoa. Perfeito. É isso. E a pessoa continua recebendo paulatinamente aquele valor que ela já recebia há alguns meses, até 6, 7 meses, enquanto ela se mantém no emprego. Nós levamos carretas de capacitação. Então nós levamos para uma cidadezinha chamada Rafard. Tinha uma empresa que fazia carreta de caminhão, precisava de 80 soldadores. Nós qualificamos 80 soldadores e colocamos para trabalhar. Então veja a diferença. Agora a minha dúvida é outra. O filho do Lula que mora em Madrid, está nos que desaprovam ou nos que não souberam opinar, Segredo? Deve ser. Você também não sabe opinar, mas é genial porque isso é a aplicação do Friedman. Essa é a proposta da aplicação. E isso não é coisa de esquerda, isso é coisa de direita, para dinamizar a economia e qualificar a mão de obra, e retirar as pessoas da pobreza. Mas no caso dos 50%, primeiro, o que você falou, eu concordo que tem esse conjunto de indivíduos que são penduricários de bolsas ou de assistências socialistas. Mas tem um outro dado também, tem que ver como é que foi feita a pesquisa, qual foi o instrumento. Porque o que me assusta é que quando você pega a pesquisa total, 50 desaprovam, 47 aprovam. Os 47 para estar ali. Mas nas outras que fazem uma avaliação do governo em determinados segmentos, existe um percentual de 20 e poucos por cento que acham que é maravilhoso do governo, 30 e poucos por cento que acham que é péssimo o governo, mas existe uns 20 e poucos por cento que não sabem o que falam, acham regular, que para mim é o pior, é o regular. Por qual razão que isso me preocupa? Porque a tendência do regular é dizer, então eu não vou mudar nada, porque eu não quero apostar naquele que vem com uma proposta concreta que pode me trazer trabalho. Junta com o cara do Bolsa Família e diz assim, por que eu vou mudar? Se eu já estou ganhando o suficiente, depois eu posso ir lá para o meio da rua e fazer o que eu quiser. Esse é que me preocupa. A Polícia Federal deflagrou a 9ª fase da Operação Overclean com mandados de busca e apreensão que incluem o deputado federal Félix Mendonça. A ação visa desarticular uma organização criminosa suspeita de desviar recursos de emendas parlamentares, corrupção e lavagem de dinheiro, com buscas realizadas no apartamento funcional do parlamentar em Brasília. O STF autorizou as medidas e determinou o bloqueio de 24 milhões em contas bancárias de investigados para garantir a reparação aos cofres públicos. Esses aí não fazem CAP nenhum e ganham dinheiro adoidado. E aí vem a pergunta, e cadê as 24 horas para se explicar? É do PDT, esse deputado. PDT, partido da base governista. Então, Lucas, vou aqui contigo. Deve ter muita falcatrua e maracutaia nessas questões das emendas. Não seria uma boa hora de regularizar isso para que isso, inclusive, não seja considerado como uma vantagem eleitoral? Porque se, por dar um exemplo, o André quer ser candidato e você está como deputado federal e tem 40 milhões por ano para mandar emendas para onde quiser, partindo da premissa que são emendas lícitas, claro, e que você vai enviar o dinheiro para uso lícito. Claro. Tem uma diferença de possibilidades, né, no eleitorado. Sem dúvida nenhuma, Segré. Eu acho que a questão das emendas parlamentares é mais uma aberração que tem aqui no Brasil. Nós temos aqui no estado de São Paulo, eu como deputado estadual, 12, 13 milhões por ano, mais as emendas voluntárias, que aí a base do governo não é nada mais do que
o governador disponibilizar um recurso que já está na conta do Estado para dizer, olha, eu vou mandar botar ar-condicionado na sala de aula, você escolhe em qual. Olha, o que o seu eleitor está precisando? Então, o meu eleitor está precisando de mais caminhão de combate a incêndio para o bombeiro de Ribeirão Preto, eu mando para lá. O grande problema de você acabar com essas emendas é que elas continuam acontecendo na informalidade, como acontece em Brasília. Então, você não vai ter uma emenda, mas o amigo do chefe, do governador, do presidente vai lá e vai dizer, olha, manda ali R$1 milhão para minha cidade, para fazer uma política ali, para eu dizer que eu asfaltei a cidade inteira. Eu tive muito preconceito, eu não queria mexer com emenda, porque tinha muito medo. Porque me disseram, se você não pegar uma parte, vão pedir em seu nome e falar que foi você. Já chegaram a me dizer isso. Então, veja o que você vai fazer, assim, dizendo, olha, pega, porque senão alguém vai pegar por você. E o que eu fiz foi ter uma pessoa uma ou duas pessoas que cuidam das minhas emendas lá extremamente competentes, e eu faço um diligenciamento de perto e mando uma carta para todo mundo que vai receber emenda. Olha, gostaria de deixar claro aqui que se alguém pedir algum valor em meu nome, você tem a obrigação de me avisar imediatamente. Ninguém nunca me avisou. Graças a Deus a gente trabalha com entidades sérias aí. Mas é vergonhoso, né? Mais uma vez a gente vendo o escárnio que se tornou o Brasil. E o grande problema, até pior do que esse caso, sem dúvida gera uma disputa injusta, e aí vão criando-se feudos, né? Essa, inclusive, é a minha discussão em relação ao voto distrital aí, porque vão criando-se feudos. E no final das contas, o que é pior de tudo, porque ainda se você cria um feudo ali na sua região, mas você está atendendo a população, tudo bem. O problema é que 10, 20, 30% vão para bolsos de políticos, né? Aqui em São Paulo, nós temos no site do governo um portal da transparência que mostra para onde cada deputado enviou cada recurso, o nome da associação no detalhe. Mas você pega outros estados e a União, principalmente, é essa bagunça de sempre, né? Mas qual seria a alternativa para isso, né? Teria algum outro jeito de não deixar isso na mão dos parlamentares, assim, de individualizar isso, ou de rastrear, né, esses valores de uma maneira mais adequada, de carimbar esse dinheiro? Mas é que hoje é subjetivo, na minha opinião, porque se você tivesse, através de inteligência artificial, talvez, dizendo, por que nós vamos mandar nessa cidade se essa outra cidade tem mais necessidade que essa aqui? Aí você coloca, sei lá, uma espécie de quadro de prioridades social, e aí o deputado, senador, propõe emenda e através de um comitê, eu não sei como, mas hoje é uma coisa que, primeiro, te deixa muito exposto, porque você está colocando o teu nome aí. E segundo, pode ser utilizado para uma vantagem, de alguma forma, ilícita, diga. Que nem você tem, desculpa, por exemplo, a Lei Rouanet, que o cara vai lá e se habilita, né? As empresas se habilitam para receber ou para dar a doação, enfim. Só um exemplo, uma analogia. De repente, projetos de cidades estarem habilitadas, serem aprovadas e, de alguma maneira, você conseguir rastrear, né, o percurso desse dinheiro até a finalização. Mas aí que está o problema, Marcelo, desculpa, tem isso. Existe toda uma documentação que precisa ser apresentada, existe um negócio chamado plano de trabalho. Quando você não manda, por exemplo, eu vou mandar um dinheiro para uma prefeitura construir um equipamento de diversão para criança, um parquinho numa praça. Tem lá tudo, etc. O grande problema é que quando você trata de saúde, que é o tema mais sensível do ponto de vista orçamentário no Brasil atualmente, por conta do envelhecimento da população, da baixa taxa de natalidade, tudo aquilo que vocês sabem, as emendas são fundo a fundo, porque é para custeio de saúde da prefeitura. Aí entra numa caixa preta, porque tem o orçamento da prefeitura, tem o orçamento de um deputado. Tiveram pequenas cidades, eu não me recordo o nome agora, no interior do Maranhão, no norte e no nordeste, sobretudo, onde infelizmente a corrupção é maior, não por conta da população, mas por conta daqueles que eles elegem, né? Eles votam com o estômago. Né? Então, tem cidades ali de 5 mil habitantes que receberam milhões e milhões de reais. O que talvez podia colocar um filtro per capita para que as cidades não fiquem... Olha, essa cidade tem 1 milhão de habitantes, pode mandar até R$1 milhão. Se você mandou antes, eu mandei depois, aí depois vocês vão discutir eleitoralmente. Eu não sei. É muito difícil. Quando você põe seres humanos e dinheiro e poder, realmente assim, acho que não tem fórmula secreta, né? É votar melhor, a solução é votar cada vez melhor. Acho que dizer uma coisa, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra lá na Bolívia de um dos candidatos à presidência da Bolívia que tinha uma proposta exatamente de resolver essa questão, que era o Jaime Dum.
Qual era a proposta dele? Ele resolve isso que você está falando, porque diz, existem os projetos, existe o planejamento. A grande questão é que do projeto planejamento que chega até a execução, ele é mediado por pessoas, que aí existe todo tipo de desvio e corrupção possível. Onde que entra? Entra no processo de tecnologia que ele diz qual é a forma que você tem de resolver essa mediação por intermédio da aplicação da blockchain na apresentação e execução dos planejamentos governamentais. Qual é a jogada? Porque nas blockchains você tem definido e não tem como alterar aquilo que são os projetos, quais são os melhores projetos, quanto que custa, para quem vai, quem recebe, e não altera. Não tem como, para alterar, assim? Porque não tem como alterar. Porque a blockchain é uma tecnologia que foi criada, que uma vez colocada, a tecnologia é um livro de contabilidade. Só que é um livro de contabilidade que a tecnologia não permite que você altere. Aquilo que está escrito lá está escrito. Para você alterar, você teria que ter uma senha que ainda não tem computador suficiente para desvendar essa senha. E se você quiser acabar com a blockchain, você tem que acabar com a internet no mundo, porque é um sistema descentralizado da chamada Web3, que é a internet descentralizada. Aí é que é a jogada. Então você tem como fazer isso, e a alternativa para tanto eu concordo plenamente com o deputado, o problema são as emendas parlamentares. Mas por que existe a emenda parlamentar? Porque o nosso pacto federativo foi mal feito. E ele centraliza no grande a maior parte dos recursos. Ao invés de colocar na prefeitura e colocar nos governos do estado. Se você coloca os recursos ali, a população coloca a tecnologia, garante, e você tem como acompanhar os projetos.